Muito bem, mais um Leadercast, grande honra estar aqui nesse ambiente hoje com uma pessoa de tão alto garbo, como diz o meu grande amigo Léo Lopes, né? Como é que ele chegou aqui? Foi contatos de amigos, um conhecia o outro, a gente acabou se colocando em contato, acho que eu mandei uma mensagem para ele e descobri que o cara me ouvia, cara. Pô, eu ouço você. Falei, quando der você apareça por aqui, né? Ah, Três perguntas fundamentais, que são aquelas que fazem o programa nascer. Se você chutar agora, é que vai errar tudo, tá? Então, essa aqui é a única que você não pode chutar. Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Perfeito. Oi, Luciano, aqui é um prazer estar aqui com você. Como você falou, eu te ouço há muito tempo. Eu nem pensava em entrar para a política quando eu já te ouvia. Eu morava nos Estados Unidos e eu ouvia o podcast do Café Brasil e o Leadercast também, né? Então, quando você me convidou, quando você entrou em contato comigo para participar, eu falei assim, caramba, não é possível. Eu devo estar imaginando coisas, mas era verdade. Então, sou Paulo Ganimi, tenho 36 anos, recém-feitos e sou deputado federal hoje. Ou melhor, estou deputado federal, vamos dizer assim. Uma dica para vocês aqui. O cara me mostrou como é que ele escuta o Café Brasil. Ele escuta na velocidade de 2,5, cara, que é algo mais ou menos assim, ó. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, eu escuto todos os meus podcasts nessa velocidade. Eu falei, dá para entender alguma coisa? Não, a gente treinado, a gente consegue entender, né? Então eu vou esconder ele do Lalá, porque senão o Lalá te dá uma porrada. Mas que legal. Olha, eu me lembro na campanha, cara, quando começou a campanha, que você surgiu, apareceu do nada. Eu falei, que esse cara? Fui pesquisar e caí num vídeo da tua família, cara, muito legal. A sua mãe, suas irmãs, o depoimento muito legal. Que eu falei, pô, cara, tem alguma coisa diferente aqui. E eu me lembro até que depois eu recomendei, pô, botei nas minhas mídias sociais. Gente, pessoal do Rio de Janeiro, quiser eleger alguém que presta, ó, tem um cara aqui, presta atenção nele lá, né? Foi muito legal. Mas vamos desde o começo lá. Você nasceu onde? No Rio de Janeiro. Carioca mesmo? Carioca da Gema. Né? Quantos irmãos você tem? Eu tenho, na verdade, eu tinha 4 irmãos. Uhum. O mais velho, meu irmão Carlos Eduardo, ele faleceu e foi atropelado, né? Quebrou a perna. 15 dias depois ele faleceu. Que coisa. E agora eu tenho 3 irmãs, né, na verdade. Sim. Eu sou mais jovem, mais novo dos 5. Sim. Né? E nasci no Rio, todos nós, né? Agora uma das minhas irmãs mora na Espanha, o resto tudo mora, minha família toda mora no Rio quase. Seu pai e sua mãe estão... Minha mãe é viva. Sim. Meu pai faleceu também em 2003. O que eles faziam? Meu pai era dentista e eu era professor de odonto também da UF. E minha mãe é professora de matemática, já aposentada, deu aula quase que a vida toda no município do Rio. E no final da carreira deu aula em escola particular também. Filho de 2 professores. Você cresceu em casa de professores. Isso, exatamente. Pô, que legal, cara. Boa essa aí. Eu vou liquidar o assunto agora para a gente poder voar lá na frente, tá? Você nasceu com uma deficiência física, né? Como é o nome dela? Eu tenho várias, na verdade. Não é uma só, não. Mas não é... Muita gente pergunta se tem alguma síndrome que eu tenho e os médicos mesmo tentaram identificar alguma e nunca conseguiram, porque a maioria das que tinham relação com o que eu tenho tinham também alguma implicação em sequelas mentais, né, de desenvolvimento mental. Eu devo ter algum problema mental para ter decidido entrar para a política, mas fora isso, acho que eles não conseguiram detectar. Então eu tenho escoliose, eu nasci com os pés tortos. Tenho ainda um deles ainda um pouco torto, mas eles eram muito mais tortos, minhas pernas eram arcadas para cima. Eu fiz, acho que nos meus 2 primeiros anos de vida, eu fiz umas 15 cirurgias. Né? Mas, felizmente, os danos mais graves conseguiram ser corrigidos, né? O que não me impactou tanto minha vida, né, ao longo desses 36 anos. Qual é a origem dessa? É congênito, nasci assim. Não se tem uma origem? Meus outros irmãos não têm nenhum problema. Sim. Né? Então, não sei... Minha mãe me teve com 35 anos, não era tão velha assim também, ela não fumava, não bebia, não fazia nada, não tem nada aqui. É uma loteria. Uma loteria, exatamente. Quando é que você descobriu que você era diferente? Acho que sempre. Na verdade, eu sempre fui educado como se eu não fosse diferente, na verdade. Mas sim, o que eu quero dizer é o seguinte, você falou que você passou, quantas cirurgias você teve? Eu já fiz, acho que na minha vida, umas 18, sei lá. Que você como criança, você tinha dificuldade maiores de locomoção e tudo mais, A maioria, como eu te falei, acho que a maior parte dos meus problemas foram quando eu era muito pequeno. Sim. Então até uns 2, 3 anos, eu fiquei muito tempo aqui em São Paulo, internado aqui em São Paulo, né, fazendo esses tratamentos todos. Eu
eu usava bota nessa época para conseguir fazer com que minhas pernas ficassem abertas, né, e tudo mais. Então isso foi eu era muito criança, né. Depois disso, é claro, quem me vê hoje sabe que eu tenho problema ainda, mas eu brincava, jogava bola, jogo até hoje, fazia esporte. Então, com uma dificuldade, mas nunca foi algo que impediu eu ter uma vida muito próxima do normal. Eu usei colete, aquele colete ortopédico, ainda até uns 12, 13 anos, não lembro exatamente, até eu começar meu tratamento no Hospital Sara Kubitschek em Brasília, coincidentemente em Brasília, que agora eu estou lá como deputado. Lá que eles falaram para eu parar de usar, porque ele não tinha o objetivo de corrigir a minha coluna, ele tinha o objetivo de não piorar a minha escoliose, né? E aí quando eles começaram a testar, falaram, fica 6 meses sem. E aí eu ia lá, voltava a ver se tinha piorado ou não, aí tirava o colete. Aí tiraram o colete, viram que o colete não estava mais, talvez até pela fase de crescimento, não estava mais ajudando, e aí eu parei. Mas eu mesmo quando eu usava o colete quando era criança, eu ia pra rua para brincar com os amigos, eu tirava. Então assim, minha mãe começou, eu ficava em casa, ia para a escola com colete, mas educação física, tirava, eu ia brincar, correr, tirava também, para eu tentar ter uma vida mais próxima da normalidade. E sempre tive, meus irmãos me batiam como qualquer irmão, nunca tive nenhuma regalia em casa, nem meus amigos também, acho que eu dei sorte tanto da minha família, sempre me tratou como uma criança comum, e os meus amigos, talvez até pela forma como minha família me tratava, também sempre me trataram. Nunca sofri, acho que talvez uma vez ou outra, mas muito, muito pequeno, mas eu nunca sofri um preconceito por conta disso. O bullying da molecada na escola e tudo mais, não, né? Não, eu acho que depende muito da sua atitude também, né? Pois é, isso é uma coisa que chama muita atenção em você. Você me parece um cara extremamente bem resolvido com essa tua questão. Aliás, viralizou a entrevista, né? Aliás, espera um pouquinho, deixa eu botar aqui a entrevista. Escuta só o que aconteceu, foi logo depois da eleição. Foi no dia da posse. No dia da posse, ele vai ser entrevistado por uma jornalista. Olha o que aconteceu aqui. Estou com 3, Mariana, e vou começar pelo deputado Paulo Ganimi. Ele é do Novo do Rio de Janeiro. Deputado, a gente vê que o senhor tem uma deficiência e o senhor defende essa bandeira? Não, nem um pouco. Tem nada a ver com a minha bandeira. Eu, apesar da minha deficiência, nunca militei nessa área. Eu fui executivo de empresa e sempre trabalhei na parte financeira, gestão de projetos. E resolvi, em 2017, voltar para o Brasil. Eu estava 5 anos fora para ser candidato a deputado federal pelo Partido Novo, que é a primeira vez que o Novo tem candidatos para deputado federal. A gente teve um candidato à presidência também da República e a gente conseguiu eleger 8 deputados federais. Eu sou representante do Rio de Janeiro e as minhas pautas são principalmente ligadas àquilo que eu acredito hoje que é prioridade para o Brasil e para o Rio de Janeiro, que é segurança pública e desenvolvimento econômico. A gente precisa desburocratizar, fazer a reforma tributária, a reforma da Previdência, ajuste fiscal é fundamental. E aí você falou dos deficientes, das pessoas com deficiência. Claro que a pessoa com deficiência também vai se beneficiar com tudo isso, porque como qualquer pessoa no Brasil, se o Brasil não estiver bem, ninguém está bem. Seja a pessoa com deficiência, a pessoa sem deficiência, o branco, o negro, e todo mundo. O senhor não acha que são necessárias políticas compensatórias? Não, são necessárias políticas, eu não diria compensatórias, mas sim para dar amparo àqueles que têm dificuldades maiores que as pessoas que não têm deficiência. Não é esse o meu ponto. Só estou falando que eu trabalhei como candidato e vou trabalhar como deputado, principalmente para melhorar o Brasil como um todo, sem uma agenda específica para um determinado segmento. Agora, é claro que eu tenho sim muita empatia pelas pessoas com deficiência, até porque eu faço parte dessa população, apesar de eu nunca ter tido a deficiência como um grande empecilho para a minha vida. Eu consegui ter um estudo bom, ter uma família que conseguia, por ter uma condição social melhor, pôde me dar todo amparo. Não quer dizer que eu não tenha respeito por essa causa, apenas eu nunca tive isso como uma bandeira, porque não tive essa dificuldade como um todo. Agora, muitas pessoas do meio das pessoas com deficiência ou que militam nessa causa estão me procurando depois da eleição e até durante a campanha, então eu estou aberto sim a ouvir, a entender dificuldades e trabalhar também em prol disso, mas não como a prioridade do meu mandato, mas sim como um tema fundamental, importante e que a gente vai trabalhar também. Muito obrigada, boa sorte no seu mandato. Eu que agradeço, estou muito empolgado, muito feliz e honrado de estar pela primeira vez representando o Novo, representando o Rio de Janeiro aqui, e a gente vai trabalhar muito para renovar a política brasileira e trazer aquilo que a gente precisa para melhorar o Brasil. Muito obrigada, deputado. Cara, isso foi muito engraçado porque virou meme essa história toda, virou meme, porque a gente olha, bota o preconceito e fala muito bem, se ele vem preto, ele vai defender preto, se ele vem azul, ele vai defender azul. Olharam pra você, pô, qual é a tua pauta? Porque a minha pauta é Brasil, cara. É isso aí.
Muito legal. Até hoje isso repercute. As pessoas, até hoje, quem não me conhecia, né, como deputado ou como candidato, fala pra mim, pô, eu vi aquela sua entrevista, e aquilo ali fez eu chegar muito mais gente, né? Sair um pouco do nicho do novo, né? Do meu perfil eleitoral para uma população muito maior. Inclusive pessoas mais simples e tudo mais. Que foi muito legal, né? E não foi intencional. Muita gente que me conhece há mais tempo falou, quem viu a entrevista, quem não viu, assista, a minha cara, eu tô sorrindo muito. Sim. E não é porque eu estava pensando na resposta, nada disso, é porque a gente estava rindo antes da entrevista começar, porque ela não estava acertando o meu nome. Ela falava Gamini, Ganini e tudo. Aí eu ficava ensinando para ela, Ganime, isso todo mundo erra, então eu já estou acostumado. E aí quando ela falou, ela acertou. Aí eu ri. E todo mundo tava achando que eu tava sorrindo porque eu tava, eu vou dar uma mitada. Eu respondi de uma forma tão natural, eu nem esperava que aquilo ali ia repercutir tanto, né? Achei que ia ser, mais uma entrevista, tranquilo. Mas quando eu comecei a ver no Twitter, no Facebook, no Instagram, foi uma loucura. Caramba, foi uma loucura. Você na tua infância, na tua juventude, adolescência e tudo mais, você teve alguma consciência de que você ia ter que brigar um pouco mais do que as outras pessoas? Você ia ter um pouco mais de dificuldade do que os outros? Você tinha que... O teu Everest era mais alto do que o dos outros, exatamente por essa tua... Eu não digo assim, não tanto pela tua capacidade de fazer acontecer, mas por ter que trombar com preconceito, ter que, cara, talvez eu não consiga o emprego que eu queira, porque as pessoas vão olhar pra mim e vão achar que eu não tenho capacidade. Você teve essa consciência em algum momento? Pra falar a verdade que não. Eu acho que talvez isso que tenha feito eu chegar longe e ter feito o que eu fiz. Eu nunca tive essa visão. As pessoas, até quando falavam isso pra mim, eu não achava. Como eu falei, eu não sei se por causa da educação que eu tive, eu, modéstia à parte, sempre fui muito bom aluno. Né? Então eu meio que compensava um pouco isso. Eu nunca fui estudioso, não. Eu era bom aluno porque eu prestava atenção na aula e aquilo ali era o suficiente. Então, assim, sendo um pouco arrogante, eu era inteligente. Sim. E eu acho que isso, eu sabia disso, né? E tudo que eu fazia bem feito. Então nunca tive essa visão de ter, e nunca, né, desde a minha infância, nada que eu fiz de forma grosseira ou muito aparente, eu tive dificuldade pela minha deficiência, nada disso. Então acho que isso foi forjando em mim uma cabeça que, não, acho que é normal. Eu tenho essa deficiência, como outros têm dificuldade com matemática, outros não sabem escrever bem, outros não têm outros usam óculos, né? Então eu nunca tive isso como uma barreira. Dada que essa é a circunstância, vamos dar um jeito de fazer além dela. Você assistiu o Jovem Frankenstein? Não. Esse é um filme do Mel Brooks, que é um clássico, eu já assisti 30 vezes, vou ver hoje de novo, só por ter lembrado de você. No filme ele tem o Dr. Frankenstein, ele chega lá no castelo do Frankenstein, ele é recebido pelo Igor. O Igor é o auxiliar do, né? E o Igor tem uma corcunda, cara. O Igor ele anda todo torto com uma corcunda. E, cara, e é genial. Porque ele chega ali, ele vai receber o cara, não sei, ele vai dar um tapinha nas costas do cara e dá um tapa na corcunda do cara. Ele fala, desculpe. Desculpe por quê? Não, eu bati na sua corcunda. Que corcunda? E ali fica claro, e ele não assume em momento algum que ele tem qualquer tipo de... E o cara até normal, cara. Então é um choque quando isso acontece, porque tá todo mundo vendo a situação e o cara que devia ser a vítima, que corcunda? Do que você está falando? Não tenho a menor ideia do que você está falando, cara. Eu não estou nem considerando isso que eu tenho, eu vou cuidar das minhas coisas, né? Você falou agora, me lembrou dessa cena aí, veja, porque é muito legal. Mas sabe o que é engraçado? Eu nunca tive nenhuma negação da minha deficiência, sempre fui muito consciente, né? Eu ia aos médicos desde criança, com a minha mãe principalmente, e sempre soube bem exatamente quais eram os meus problemas. Agora, a questão é como você reage a isso. E uma coisa que é engraçada, acho que eu falei durante a campanha, que eu nunca fui tão deficiente quanto na campanha. Porque isso ganha mais destaque, ganhou mais destaque do que ao longo da minha vida. Né? Porque eu nunca falei na campanha, Você nunca usou esse atributo? Talvez a coisa mais forte que eu tenho usado na campanha foi esse vídeo que você falou, né, da sua família. Da minha família. Foi, acho, o único momento em que eu mencionei alguma coisa da minha história de vida ligada à minha deficiência. Né? Que nem foi falando de hoje, foi muito mais uma noção de, poxa, eu acreditei no Brasil, eu acreditei no Rio de Janeiro, como minha família acreditou em mim, e eu acreditei que era capaz,
Mas não foi no sentido de coitadismo, né, disso tudo. Mas fora isso, eu chegava para falar sobre, né, porque a gente ia muito evento, falar um pouco por que eu queria ser candidato, deputado e tudo mais, e eu nunca mencionava isso. Eu falava da minha carreira profissional, ponto. Sim. Claro, era visível que eu era deficiente, a pessoa me via ali, mas eu não usava, não, sofri muito, até porque seria mentira, como eu falei aqui. Imagina, eu falar, não, foi muito difícil, superei vários obstáculos. Na minha mente não foi isso. Eu tive uma vida muito parecida com a vida normal. Acho até, se você parar para pegar o brasileiro médio, né? Minha família, que é uma família de classe média alta, né? Eu estudei em boas escolas, viajei para fora, sempre tive uma condição de vida muito tranquila. Então eu falar que foi uma vida, batalha, superação, não vou dizer que não foi, mas não foi isso que fez eu ser quem eu sou, no sentido de, eu tenho que chegar lá para mostrar que eu sou melhor. Não, eu sempre quis estudar, trabalhar, porque eu achava que era importante, eu gerar valor, né, ganhar dinheiro também, sempre pensei em ganhar dinheiro, mas nunca com a ideia de mostrar que eu sou melhor, né, porque eu sou branco ou negro, deficiente ou não, heterossexual ou homossexual. Essa ideia do vitimismo, do coitadismo nunca passou pela minha cabeça, né? Mas nunca neguei também a existência da minha deficiência. Legal. Você tinha algum apelido quando era... Não. Não tinha nada? Não. Então vou usar Paulinho. O que o Paulinho queria ser quando crescesse, cara? Quando eu estava no 2º grau, eu queria ser publicitário, você acredita? Acredito. Eu adorava publicidade, achava fantástico como isso mexia na cabeça das pessoas, tanto que eu sempre fui muito bom em matemática, e eu passei o 2º grau estudando história, geografia, para fazer vestibular para publicidade. E quando eu era mais novo ainda, eu e minha irmã Maria Cláudia, a minha irmã do meio, a gente gostava muito de desenhar. Eu fiz aula de desenho, não sou bom não, mas eu fazia... Minha mãe diz que eu sou, né? Mas mãe diz que você é bom em tudo. Então, eu gostava de desenhar navio. Então, antes de eu falar que ia ser publicitário, eu falava que eu ia ser engenheiro naval. Só porque eu gostava de desenhar navio. E na hora de você decidir o que eu vou cursar lá pela frente, tudo, o que veio? O fato dos pais serem professores não deu uma... Não te empurrou para um lado, não? Meu pai, ele queria que eu fosse advogado. E um pouco até talvez, ele falava que eu tinha que ser advogado para fazer concurso. Eu nunca quis fazer concurso público. Bom, os dois meus pais, apesar do que gerava mais renda para meu pai, era o consultório dele, né, como dentista. Mas ele era professor da UF, então tanto ele quanto minha mãe eram funcionários públicos, né? Minha mãe do município e meu pai federal. Mas eu nunca tive vontade, eu achava que concurso público era algo de gente que não queria trabalhar, né? Hoje eu não tenho essa visão, eu sei que tem muita gente boa trabalhando, mas tem muita gente também que quer fazer o concurso pela estabilidade. Então eu falei, não, concurso público eu não quero de jeito nenhum. Aí quando eu fiz vestibular, eu fiz para cada uma coisa diferente. Então eu fiz publicidade, fiz engenharia de produção, fiz economia, fiz direito, e eu passei para quase todas elas. Aí eu decidi fazer engenharia e economia ao mesmo tempo. Aí meu pai falou assim, por que você não faz direito também, os 3? Eu falei, não, é impossível, 2 é demais, 3 é impossível. E aí eu acabei fazendo mesmo a engenharia de produção de manhã e fazia economia à noite, né? Você fez 2 faculdades, cara? Fiz. E formou nas 2? Fiz. Foi. Caramba, bicho, o cara é um avião. Não. E aí, mas foi muito nisso. Não sei, tem um vizinho meu, ex-vizinho, né, que ele até já faleceu, que ele que falou da engenharia de produção para mim. Eu estava na piscina do prédio onde minha mãe mora até hoje, eu morava, né, morei dos 10 até os 29, e ele falando, o que você vai fazer e tal, ele, faz engenharia de produção, que é legal, uma carreira que abre muitas portas e tudo mais, é relativamente nova. Aí eu comecei a olhar com bom grado. Aí quando eu fui fazer o vestibular, algumas faculdades do Rio, universidades do Rio, não tinham publicidade, ou tinham em outro campus e tudo mais. Eu meio que fui fazendo assim, essa aqui eu faço isso, essa aqui eu faço aquilo, e aí na hora depois eu acabei escolhendo a engenharia e economia, que me permitia fazer as 2 ao mesmo tempo, era relativamente perto, uma era na UERJ, outra era no Cefet, as 2 são ali no Maracanã, e foi meu caminho. É fascinante isso, cara, porque você combinando as 2, eu até entendo, olha, eu fiz uma, depois fiz outra, né? Fiz uma e fiz pós em outra. Então eu fiz engenharia de produção com pós em economia, ou alguma coisa assim, mas
fazer as duas ao mesmo tempo, a tua cabeça devia estar a milhão, porque de um lado você tem aquela visão da engenharia, de processo, ainda mais produção, cara. Pô, isso é processo na veia, né? E do outro lado, a economia, que vem lidar com aquele intangível, todo o que acontece, por que acontece. Para mim, a economia é a ciência de você priorizar, onde você vai investir recursos. Exato. Isso para mim é fundamental da economia. Trazer as duas lado a lado, cara, isso deve te dar um preparo genial, cara. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que muita gente pergunta, você usa qual é que foi mais importante na sua carreira? E eu consegui, acho que, juntar as duas, porque você falou bem, a engenharia, solução de problema, Sim. focado, uma visão mais micro da coisa, né? A economia te dá mais uma visão do todo, né? Uma análise mais conjuntural, mais sistêmica, né? Sim. Enquanto que a engenharia, eu acho que então, para o trabalho do dia a dia, para resolver, para organizar, a engenharia ela é muito boa. Agora, para ter uma visão macro, ver como é que o organismo funciona, acho que a economia ajuda muito. Então, acho que juntar as duas foi bastante útil. Legal, cara. E você, quando terminou, você já tinha ideia de o que você ia fazer, onde é que você ia trabalhar? Eu queria trabalhar com logística, né? Na verdade, eu comecei, ainda na faculdade, eu trabalhei na empresa júnior da Faculdade de Economia da UERJ, na Economist. Então, aquilo ali isso também é outra coisa fantástica. Eu recomendo todo mundo trabalhar em empresa júnior, porque ali você é jovem, não tem ninguém acima de você, tem até os professores que orientam e tudo mais, e você lidar com gente muito mais velha, com muito mais experiência, ali você começa a ver também que não tem muito limite para as coisas, você pode fazer o que você quer, né? E a experiência, você começa a ter a experiência de gestão muito cedo também, então é muito legal. Aí eu queria trabalhar com logística, fui para Shell, lá eu trabalhava e consegui entrar na área de logística, e dentro da logística eu fui para a parte financeira da logística depois. E aí acabou que eu migrei um pouco para minha carreira para a parte financeira, não o mercado financeiro, mas finanças corporativas, né? Sim. E aí quando eu fui para Michelin, já foi para finanças da parte de projetos industriais, né? Então era a área que construía fábrica, que ampliava fábrica, fazia projetos de engenharia, né? Então eu mantive nessa parte financeira, e aí depois comecei a englobar um pouco a parte de qualidade, que eu não conhecia tanto, mas tinha a ver com a minha formação de engenheiro, e a parte de projetos. Aí me especializei em gestão de projetos também. Então, aí foi o que minha carreira foi nesse sentido, até eu ir para a França. Tua carreira foi na Michelin? Na Michelin. Você fez quanto tempo você 3 anos de Shell, depois 11 anos de Michelin. 11 anos. 11 anos. E ali você virou executivo de uma multinacional, executivo global de uma multinacional. Você foi expatriado? Fui expatriado, fui para a França. Fazer o que na França? Eu fui ser o responsável mundial do PMO, do Escritório de Projetos da Michelin, para a parte industrial. Caramba, com que idade? Com 29. Que coisa. Fui. Tem que falar outro idioma, então? Eu falava francês já. Sim. Na verdade, eu entrei na Michelin sem falar francês. Sim. E aí isso é muito legal. A empresa, eu passei meu primeiro ano lá, de 2006, quando eu entrei, até o final do ano, minha manhã era só estudando francês. Porque mesmo sem ainda saber que eu ia para a França, eu ia para a França 2, 3 vezes por ano, e eu fui para lá para aprender toda a parte do sistema de qualidade da Michelin. Entendi. Então, ali já eles investiram, né? Foi uma coisa legal, porque eu falei, pô, eu não falo francês, eles vão querer me contratar? Não, eles têm uma mentalidade de investir no treinamento das pessoas. E aí eu aprendi francês, fui para lá, primeira vez fiquei 1 mês, depois 1 semana, depois 2 meses, e eu ia com muita frequência. Então meu francês foi aperfeiçoando, falava inglês também. Hoje eu falo melhor francês que o inglês, né? E aí quando eu fui expatriado para a França, eu trabalhava com projetos na China, na Índia, na Tailândia, na Indonésia, nos Estados Unidos, na Europa toda. Foi uma experiência muito Quanto legal. tempo você morou na França? 3 anos e meio. 3 anos e meio? É. Deu para rolar uma lágrima aí quando pegou fogo em Notre Dame agora ou não? Eu sou meio frio, né? Mas eu fiquei triste, fiquei triste. Muito, como o nosso Museu Nacional aqui, né? Acho que é história ícones que... históricos, né? Você não pode abrir mão disso aí assim, né? Não, independente se eu acho que é muito mais pela história e também por um trabalho de séculos, né? Ser jogado fora de uma hora para outra. Né? Então é muito triste. E é claro que você tem um apreço também pelas pessoas que você conhece, né? Acho que isso pesa muito. Né? Mas legal, você teve contato com culturas do mundo todo. Eu estou fuçando aqui para entender se o teu preparo para você chegar lá como um político, né? Quer dizer, a hora que você está sentado ali na comissão XPTO, etc e tal, quem é aquele cara e qual é o preparo que ele tem para estar ali? Quer dizer, você lidando com todas essas culturas,
E foi interessante assim, você não estava indo para vender para um chinês, para vender para um tailandês, você estava indo para construir coisas na China, construir coisas na Tailândia, com a equipe de chinês, com a equipe de tailandês. Ou seja, cara, cultura diferente na veia, né? Que você tem que aprender como é que lida. Eu tenho uma palestra minha chamada, ela tem 2 nomes na verdade. Tem um nome comum chamado olhar produtivo, né? E um nome sacana que chama a produtividade estúpida, é o nome dela. E ela começa com um vídeo com os Stones tocando no Rio de Janeiro, 1 milhão de pessoas na praia, aquela coisa toda. E, pô, puta show, 1 milhão de pessoas na praia. Mas vamos ver o que aconteceu antes. Eu corto para um trechinho no documentário. Eu tava nesse show. Tem um documentário maravilhoso que conta a história desse show. E o documentário termina quando os Stones sobem no palco. Tudo que aconteceu antes. Então, como é que você constrói um show desse na praia? A briga com o museu, com o hotel, aquela coisa toda. E começa os caras construindo o palco. E os caras vão conversar com o inglês lá, que é o administrador do negócio. Como é que tá o negócio? Nós estamos atrasados aqui, o negócio tá... Pô, temos que correr muito aqui. Falei, mas e aí, como é que faz? Pô, aqui que é o seguinte, cara, os caras aqui têm um ritmo de trabalho que é o deles, e eu não posso fazer nada. Se fosse americano, se fosse europeu, era uma outra coisa. Mas com brasileiro, não pode acontecer nada. Aí os caras vão entrevistar um brasileiro que cuida da coisa. E o brasileiro, falando aquele inglês dele lá, fala, eu vou te contar o que acontece. Aqui é o seguinte aqui, cara. Pô, nós estamos aqui, todo mundo empenhado, trabalhando, quando de repente aparece uma mulher caminhando, que vem com aquela bela bunda. Olha o nome, bunda. Aí todo mundo para de trabalhar. E um gringo acabou de falar, cara, esses caras têm um jeito deles que é a cultura brasileira e eu tenho que me adaptar a ela, né? Eu imagino que você bateu nessa tecla da cultura em cada parte do mundo que você foi lidar, né? Isso dá uma visão global fantástica. Não, e é impressionante como é diferente, né? Uhum. E eu já tive que me adaptar quando eu cheguei na França. Por mais que eu já trabalhasse numa empresa francesa, eu na Michelin eu nunca tive nenhum chefe brasileiro. Sim. Todos os meus chefes eram franceses. Mas quando você chega lá, eu até esperava que você sofresse algum preconceito, porque eu era mais novo que todo mundo da minha equipe e era brasileiro, e para gerenciar franceses na França. Eu falei, pô, eles vão me receber muito mal, mas não. Uma coisa que é interessante, na França eles valorizam muito o currículo, Sim. Valorizam muito a formação da pessoa. E diferente do Brasil, que todo mundo tem, para trabalhar em empresas desse tipo, tem que ter terceiro grau, tem que ter universidade, lá não. Muita gente não tem. Geralmente a pessoa, quando ela tem, é porque ela vai virar gerente, diretor e tudo mais. Então, eu tinha uma formação muito melhor do que a maioria dos meus funcionários e também dos meus pares, né? E aí eles valorizam muito e respeitam muito por conta disso, né? Eles não têm essa noção tanto, tô aqui mais tempo. Não. Pô, você tem uma formação do caramba, foi escolhido para estar aqui, então a gente te respeita. E é claro, também aí tem meu jeito, eu sou simpático, as pessoas duro quando precisa ser, mas eu sou simpático. E foi muito fácil a minha adaptação na França. Depois de trabalhar com chinês, indiano, tailandês, indonesiano, americano, tudo isso é muito diferente, realmente. Sim. Ali que foi... E o francês tem uma característica, eu acho eles muito parecidos com os brasileiros em algumas coisas. Por exemplo, o francês, como brasileiro, gosta de parar para almoçar e conversar. Ter um tempo, 1 hora para almoço, pelo menos, ou até mais, se deixar. Gosta de tomar um vinho, uma cerveja, tudo mais. O americano não, o almoço para ele é só para se nutrir. Isso aí, Um sanduichinho e vamos lá, vamos trabalhar. Isso é muito diferente, né? Uhum. Então, o chinês, eles têm uma noção de que a hierarquia é muito importante. E aí eu tô falando hierarquia, não se você é diretor, mas não é chefe dele, não é tão relevante assim. Porque eles, por incrível que pareça, o chinês gosta de dinheiro. Então quem é que dá aumento pro cara? É o chefe. Então o chefe direto tem um peso muito grande para eles. Já o indiano não, é a noção de patente, né? Então você pode ser o chefe, mas se tiver alguém com uma patente mais alta, é mais importante do que o chefe direto, porque já não é o dinheiro que é tão importante, é muito mais o prestígio e o status e tudo mais. E eu acho que uma das grandes coisas da França que eu gostei muito, que eu acho que tem uma coisa até que a gente precisa melhorar no Brasil, eles dificilmente mentem. Pelo menos tudo isso que eu estou falando também
Tô falando da realidade que eu vivi. Não tô Claro, falando, não tô falando que... É o teu olhar, é a tua não, experiência. Isso, não tô falando também que seja igual na França toda, na China toda, na Índia toda. Tô falando dos lugares em que eu trabalhei, né? Porque às vezes a gente generaliza e é injusto com algumas coisas. Mas o francês, ele pelo menos os que eu tive contato, eles são muito honestos. Então, por exemplo, se eu cheguei tarde aqui hoje, eu não vou te inventar uma desculpa dizendo, eu cheguei tarde porque eu estava enrolado, ou eu não vim trabalhar porque eu... Não, olha, eu cheguei tarde porque acordei tarde, ou qualquer coisa assim. Olha, eu não vou vir amanhã porque tem um jogo de rugby, né? Os franceses gostam de rugby. Na outra cidade eu queria ir lá e tal. Ele não vai inventar que minha avó morreu, né? Não, ele é muito honesto. Isso facilita muito na relação, né? O francês, por exemplo, você chega numa reunião, dificilmente a gente fazia, dificilmente não, mas muitas vezes a gente não fazia uma ata de reunião e eles cumpriam com o que estava definido. Era difícil chegar numa decisão. O francês gosta de enrolar, de discutir sexo dos anjos, mas uma vez decidido, eles cumpriam e respeitavam. Sim. O americano já era diferente, né? Eles eram mais objetivos, mas eles andavam mais em roda. Você tinha que decidir uma coisa, na próxima reunião parecia que não estava decidido, aí tinha que decidir de novo. Às vezes você tinha que escrever de fato, porque muitas vezes você falava que aquela garrafa é verde, o cara falava que era amarelo, a gente chegava na conclusão que era vermelho, mas ele botava amarelo, que era o que ele queria. Uhum. Então assim, já era um pouquinho mais... Sabe que na minha época trabalhei numa multinacional de autopeças, né? E a gente fazia negócio com todas as empresas de montadoras do mundo. Então toda hora estava lidando com um bicho diferente, né? E chegaram os japoneses no Brasil. E era uma novidade. Então vamos trabalhar com os japoneses. Como é que era, né? E eu me lembro dos nossos caras da engenharia, os caras inconformados. Eu falei, cara, eu não consigo entender como é que é japonês. Porque o japonês é o seguinte: a gente senta numa reunião com o japonês, sentam aqueles 5 japoneses, um deles não fala nada, fica lá com uma pilha de papel. E aí nós estamos na reunião, blá, 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 blá. Eu falo alguma coisa, o japonês, 1 minuto, ele vai na pilha, puxa um papel lá de baixo e fala, não, na reunião anterior você falou que era 15. Por que está dizendo que é 16 agora? E o cara, nós não estamos acostumados, né? A gente vai, vamos levando. E o japonês, pera um pouquinho e traz uma visão muito... O planejamento dos caras é um negócio assim, minucioso, gasta um tempo tremendo. E brasileiro quer fazer, né, bicho? Eu não me encho o saco, deixa eu fazer, deixa eu executar. E depois paga a conta um pouco lá na frente, né? Mas legal, você ficou até quando fora do Brasil? Até 2017, abril. E aí você volta para ser candidato. Então, você saiu da empresa, você abriu mão do que você fazia lá para ser candidato no Brasil? Isso, eu decidi voltar no final de 2016. Por quê? Porque muito vontade de fazer alguma coisa relevante para mim, para o Brasil, para a humanidade, vamos dizer assim. Eu cheguei numa posição na Michelin em que eu falava o seguinte, olha, ou eu continuo aqui mais 20 anos, 30 anos, me aposento. Na Michelin ou qualquer outra empresa, poderia mudar de empresa, mas no mercado corporativo, né, ia ter uma carreira boa, já estava tendo, né, mas era uma coisa meio que... Eu tinha medo de chegar minha aposentadoria, olhar para trás e falar o que eu fiz de relevante qual é o legado? Qual é o legado, exatamente. E eu, nada, não é... É claro, não estou falando, não condeno quem deixa como legado uma família bonita, tudo isso. Cada pessoa tem uma perspectiva de vida, né? Mas eu me incomodo muito mais, não é o que você faz ou o caminho. Eu tinha uma vida legal, eu gostava, eu morava nos Estados Unidos, né, nessa época já, e tinha amigos, a gente viajava, fazia churrasco, meu trabalho era interessante, não tinha nenhum problema. Mas eu não olhava aquilo ali como algo que, se eu parasse no tempo e olhasse para trás no futuro, algo que eu ia falar, pô, que bacana, o que eu construí? Né? Construir fábricas da Michelin no mundo todo. Que é legal também, né? Você tá gerando emprego, tá gerando, melhorando a economia, né? Gerando tecnologia e tudo mais. Mas não era o legado que eu queria deixar. E eu achei que eu estava entrando num momento de inflexão. Ou eu continuava naquilo ali para sempre, ou eu tomava uma decisão. Até por causa da minha idade, eu estava já com 33 na época, né? 33 para 34. Novo ainda, mas não tão novo mais para correr tantos riscos assim. E bem, eu era solteiro, né? Não tinha ninguém dependia de mim. Consegui, bem ou mal, uma estabilidade financeira. Eu falei, é o momento de eu mudar a minha vida. E aí, era a tua ambição? Era a minha ambição. Cada um tem a sua ambição. A minha ambição pode ser construir um patrimônio gigantesco que deixa a minha família bem. A tua ambição era
provocar uma mudança. Vamos lá. Isso é papo de político. Puta conversa de política. Que eu quero o bem da humanidade, eu quero resolver. Eu tô aqui eu tô te provocando um pouquinho aqui, né? Que é muito fácil, o político adora, né, dizer, estou aqui pelo bem da nação, etc e tal, mas vê o meu aí, cara. Arruma o meu aí, né? Eu até compreendo, quer dizer, um cara que está num nível que você estava, vivendo nos Estados Unidos, pô, tá com a vida feita lá. Não havia razão nenhuma, estava numa empresa extremamente estável, conhecido, uma puta marca, devia ser reconhecido no ambiente. Que posição você estava lá? Você era o que lá, nos Estados Unidos? Eu era gerente nos Estados Unidos eu era o responsável do financeiro da construção de uma fábrica nova da Michelin no México. Tá, eles estavam botando você para esses projetos lá. Eu gerenciava um portfólio de 500 milhões de euros. E abre mão disso para tentar uma coisa absolutamente incerta, porque você não veio para assumir um cargo, você veio para uma eleição. Você não tinha experiência na política? Tinha? Nenhuma. Nada, nenhuma, não, né? Nem grêmio estudantil, nem nada. E você botou na cabeça, eu vou para o Brasil para me transformar num político e me candidatar a algum cargo político? Foi isso? Foi isso mesmo? É. Então onde veio essa inspiração? Foi a soma de várias coisas. Esse lado que eu te falei do propósito, do legado, foi uma parte. Sim. Tinha uma parte também que eu já conhecia o Partido Novo e eu me filiei ao Novo em 2015, no dia que ele teve o seu registro. Sim. Eu sempre gostei de política. Na verdade, assim, eu sempre pensei que algum dia da minha vida eu iria entrar para política. Tá. Só que eu achava o meio muito sujo. E eu tinha medo de queimar a minha imagem. Isso era uma coisa que me preocupava muito. Era, poxa, eu vou falar que eu vou virar político e eu vou ter que me sujar. Tanto porque para você ser candidato para um partido qualquer, não estou falando todos os partidos, mas a imagem que eu tinha, hoje até tem um preconceito um pouco menor com a política, por eu estar convivendo ali e estar vendo gente que não é do Novo, mas que é do bem, que é gente boa e tal. Mas a imagem que eu tinha por uma pessoa que nunca teve envolvimento, nunca fui a uma reunião de partido político, era, se eu entrar ali, eu já me sujei. Uhum. Então eu falava, eu vou ficar rico. No dia que eu ficar rico, milionário, eu entro pra política. Porque eu não preciso de dinheiro, não preciso de nada, ninguém vai pensar mal de mim. Só que aí surgiu um novo, eu vi essa opção. Teve a Lava Jato também, que começou a botar as pessoas na sua devida caixinha, né? Esse aqui é corrupto, esse aqui... Quer dizer, não é... Ele não prova, mas pelo menos começa a mostrar que tem solução para a corrupção na política, né? Então eu falei assim, peraí, o momento agora é diferente, né? O Novo, eu me filiei, não conheci ninguém do partido. Eu olhei a história do partido, os valores, o estatuto do partido e achei bacana. E eu falei, tô fora do Brasil, estava na França ainda na época. O que eu posso ajudar a mudar o Brasil? E teve um lado meu que eu sempre achava muito legal, Direta Já, o impeachment do Collor, tudo isso. E eu era muito novo, eu não participei. Sim. Quando a gente voltou a ter manifestação, coisas relevantes no Brasil, eu estava na França, 2013. Estava sempre fora da festa, sempre fora da festa. E aquilo ali me dava uma angústia. Aí eu falei, pelo menos eu vou me filiar a um partido que é um projeto que eu acredito. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acredito. Aí veio 2016, eu já tive vontade de voltar para participar das eleições de 2016. Mas eu falei, não, ainda não é o momento. Quando chegou no final do ano, eu falei assim, cara, acho que agora é a hora. Então, juntou o momento profissional e eu, por mais que realmente eu tenha dado um tiro no escuro, eu pensava o seguinte, se eu não for eleito, eu tenho um currículo tão bom que eu consigo me recolocar de certa forma fácil. E eu sempre tive vontade de empreender, eu cheguei a abrir empresa, né, em paralelo ao meu trabalho. Então, para mim não era algo tão arriscado, no sentido de que se não desse certo aquilo ali, eu não ia estar fadado ao fracasso. Sim. Eu teria outras opções. Eu não colocava planos, porque eu falava, se eu começar a traçar planos que não sejam a minha eleição, a chance de eu ser eleito diminui. Sim, né? Você desfocou. Você está desfocando. Exatamente, estou desfocando. Mas eu sabia que se acontecesse isso, né, eu tinha um colchão financeiro que me permitia ficar aí uns 2 anos sem ganhar dinheiro, que foi o que aconteceu. E se eu não fosse eleito, eu ia voltar atrás para o mercado ou para empreender, dar consultoria. Quando eu cheguei aqui no Brasil em 2017, antes do período de campanha começar mais forte, eu cheguei a ajudar umas 2 startups e tudo mais. Então, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Então, não era alguma coisa também
era um momento da minha vida que me permitia, eu não tinha filho, não tenho até hoje, né? Então não tinha ninguém que dependesse tanto de mim assim. Então, o lado idealista, ele tinha um colchão por trás que me garantia também uma certa segurança caso esse lado idealista não desse certo, né? Como é que foi na Michelin? Você pediu o chapéu, cara? Eles tentaram me demover da ideia, né? Uhum. Tanto que era para eu voltar. Eu pedi para voltar em dezembro de 2016. Eles pediram fevereiro de 2017. Aí quando chegou fevereiro, eles pediram outubro. Aí eu consegui convencer que fosse abril. Meio que na pressão, mas que eles não tinham ninguém para me substituir. Uhum. E aí depois eles tentaram arranjar uma vaga para mim aqui no Brasil, né? E eu não aceitei a vaga também. Mas foi muito boa a relação. Eles entenderam. Eu não disse que era para ser candidato. Você não falou que não, era... Não falei. E isso até gerou um certo, acho que, preocupação deles, porque eu acho que eles estavam achando que eu estava com outra oferta de emprego e tudo mais. Tanto que quando chegou nessa negociação toda, né, eles falaram que eu ia ter que pedir demissão. Porque eles me ofereceram uma vaga no Brasil e eu não aceitei. Então eles falaram, então você que vai ter que se demitir. Aí eu cheguei no Brasil, na segunda-feira, eu cheguei acho que sábado ou domingo, né, acho que dia 15 de abril. Eu fui na segunda na Michelin, lá no Rio, pra rescindir contrato e tudo mais. Aí o Vécio, que era o cara do RH que cuidava da minha carreira na época, chegou pra mim e falou, olha, cara, tá chata essa situação, você trabalha aqui há tanto tempo, todo mundo gosta de você, vou tentar ver alguma coisa pra você. Volta aqui amanhã, hoje tem uma reunião do RH todo, volta aqui amanhã. Aí eu voltei no dia seguinte, ele, olha, é o seguinte, a gente vai te demitir. Aí eu, pô, ótimo, né? Porque com isso eu consegui o FGTS e tudo mais. Então assim, foi uma... Tanto que, poxa, o pessoal da As portas ficaram abertas. Ficaram abertas. Não saiu. Tá. Não, e todo mundo me apoiou muito. A Michelin não institucionalmente não apoiou, inclusive proibia de fazer qualquer coisa dentro da Michelin, porque eles tiveram problemas já com nada ilegal, mas assim, relacionamento, né, com o governo e tudo mais. Sim. Então eles preferiram não se envolver. Mas os funcionários da Michelin, todo mundo me apoiou, turma toda. Então legal. Eu sempre tive uma boa relação lá, né? Fui profissional valorizado, então acho que isso ajudou bastante. Você pula etapas. Você não foi síndico do prédio, você não foi vereador, você não foi inspetor de quarteirão, nem deputado estadual. Você foi logo pro federal, cara, que o bicho pega lá, né? Como é que foi isso? Foi uma decisão sua? Foi decisão do partido? Como é que foi bater na porta? Alô, partido, eu quero ser candidato. Eu sei que o Novo tem um processo do lado. Como é que foi isso? Na verdade, até a decisão de ser candidato a federal foi um pouco coincidência, né? Eu pensei em ser até candidato estadual, justamente por isso. Falei, pô, é um passo muito grande. Só que o Novo tinha decidido só ter candidatura para federal, senador e governador e presidente, né? Então, não tinha opção de ser candidato a deputado estadual. Eu até achei um erro na época, né? Escrevi até tudo mais, mas já que é o que tem, vou para federal mesmo. Quando no meio do processo eles mudaram de ideia e abriram em alguns estados do Brasil, acho que foram 7 estados, se não me engano, a opção de ter candidato a estadual. E o Rio era um deles. Mas aí eu já estava tão envolvido com a ideia de ser deputado federal, com as pautas, com a discussão, que eu não mudei. Eu mantive, eles permitiram quem estava como candidato a federal migrar para estadual. Eu preferi manter, né? E o processo do Novo, você não precisa chegar lá e falar, eu quero ser candidato, né? Você não precisa conhecer ninguém, eu não conhecia, eu já estava inscrito antes de chegar no Brasil. Você se inscreve no site. Manda um vídeo, faz uma prova. Isso, paga 600 e poucos reais Isso, para se inscrever. Esse é o lado polêmico. E vai lá. Cara, o bicho faz todo sentido, cara. O que é de graça, eu falei, pô, já tem uma primeira barreira, né? Que não vou entrar só para ver o que dá, vou gastar para entrar, já é uma primeira barreira. Uma coisa que eles mudaram agora para prefeito, eu não sei se eles vão fazer o mesmo quando abrir para vereador, eu achei bom. A primeira parte, que é tudo online, para prefeito eles não estão cobrando. Eles passam a cobrar se você for classificado para a segunda fase. Tá. Aí eu acho isso legal, porque pelo menos a pessoa tem um cheiro, né? Se você faz sentido ou não. E eu não comuniquei para ninguém, nem minha mãe sabia que eu ia ser candidato quando eu voltei, ninguém sabia. Justamente porque eu não sabia se fazia sentido eu ser candidato. Sim. Eu tinha me inscrito no processo seletivo, na verdade, para falar, tinham 2 pessoas que sabiam.
meu amigo que trabalhava comigo na Michelin, o Diogo, que foi quem me apresentou ao Novo. Sim. E um outro amigo meu, não tão próximo, que foi quem fez o meu vídeo para mandar para o processo seletivo do Novo. Sim. E ele não era nem tão próximo, mas como ele trabalhava com isso, eu falei para ele, por acaso é Diogo também, são 2 Diogos. Eu falei para ele, Diogo, quero fazer um vídeo por causa disso. E eu tava indo nos Estados Unidos, aí eu marquei com ele na semana que eu chegava, porque o prazo para mandar era aquela semana. E aí a gente fez o vídeo depois que eu fui aprovado. Uhum. E fui aprovado passando direto para a terceira fase, que tinha uma fase de entrevista, mas o Novo criou alguns critérios que você pulava direto, como tempo de filiação, alguns critérios. Aí como que eu comecei a contar para minha família, para os amigos. Aí eu reuni um grupo pequeno de amigos da minha casa, uns 9, para falar, e aí gente, o que a gente faz? E foi ali que eu perdi o pudor de ser candidato. Uhum. E foi nesse dia em diante, porque eu estava esperando, qual era a minha ideia? Vou esperar ser aprovado no processo seletivo do Novo, isso seria só em dezembro de 2017, para começar a contar para as pessoas. Só que todo mundo ali falou, olha, Paulo, se você quer ser eleito, tem que começar agora. Isso aí. E aí eu falei, tá bom, então tá, eu quero ser eleito, então vamos começar agora. Aí depois disso foi a chavezinha que a gente vira, né, que você não pode ter vergonha de pedir voto, não pode ter vergonha de pedir dinheiro para sua campanha, de pedir para os amigos te apresentarem outras pessoas, fazer evento na casa delas. Essa mudança de chave, né, é fundamental, porque senão você não consegue ser eleito. Uhum. Que interessante isso aí, cara. Você foi buscar alguma mentoria com alguém? Você foi conversar com alguém que é do ramo? Você pegou algum político? Me conta o que acontece aí, cara, para poder entender onde é que você estava se metendo? Na verdade, mais para campanha, mais do que o trabalho de deputado, eu me preocupei mais em ganhar a eleição. Uma consultoria para como funciona uma campanha. Na verdade, o que eu fiz? Eu percebi, eu acompanhei muito de perto, mesmo longe, mas pela internet, a campanha de 2016. Sim. E o Novo, ele elegeu 4 vereadores, né? Um em Belo Horizonte, um no Rio, um em São Paulo e um em Porto Alegre. E eu vi que teve uma hora que, como o Novo não tem ninguém político, né? Ninguém que tem história política, ele não recusa isso. Hoje tem até o Marcel Van Hatten, né? Sim. Que tinha uma história política, mas porque ele tinha alinhamento de valores. Mas a maioria não tem, né? Dos 8 deputados federais, só o Marcel tem essa história política. Então eu percebi que o jogo era igual. Não tinha aquela pessoa, esse aqui vai se destacar perante o outro. E eu percebi também que o Novo iria eleger um deputado federal no Rio. Pelas contas, né? Quanto fez voto em 2016, o crescimento do partido, eu sabia que pelo menos um ia ser eleito. Eu esperava que elegesse até 2 ou 3, mas um eu sabia que ia ser eleito. Aí eu falei, o que eu faço para ser esse um? Essa foi a minha estratégia, ser o primeiro do Novo. Cara, eu trabalhei muito, foi esse o grande ponto, né, desde de 2017. E é claro, eu tive uma vantagem, como eu saí do trabalho, né, eu era um dos poucos que estavam ali... Focado e com todo o tempo. Exatamente. Aí eu fui conversar assim que eu voltei para o Brasil com o nosso vereador eleito lá do Rio, Leandro Lira, que tinha sido esse cara. Porque chega no momento da campanha que algumas pessoas se descolam dos outros, né? Porque a campanha é pesada, é cara, é desgastante. Então, por mais que você tenha 20, 30, 40 candidatos, não são todos esses que conseguem chegar até a reta final lá no pelotão da frente, né? Então, eu precisava entender o que se fazia você estar nesse pelotão. E aí o Leandro me deu várias dicas nessa época, né? Eu fiquei, sei lá, 1 hora no gabinete dele, ele me dando várias dicas sobre como fazer a campanha. Todas lícitas. Todas lícitas. Não, sim, todas. Não, sem nenhuma coisa fora nem beirando o jeitinho. Nada do jeitinho. E no final do ano surgiu o Renova BR, que foi um grupo suprapartidário para dar aulas de como fazer uma campanha e até um pouco sobre também como fazer o mandato. Mas vou confessar que boa parte da minha estratégia já estava meio que montada. O Renova ajudou muito a refinar, por exemplo, o discurso, né, arrecadar recursos para a campanha, como fazer peças de comunicação, né, mas a estratégia em si já estava feita. O que ele ajudou muito para mim, né, no meu caso, que eu já estava com algo pronto desde o início, foi no detalhe. Né, refinar o processo. Isso, porque eram pessoas... Aí o engenheiro
Isso. Aí o engenheiro entra em campo. Opa, vamos mandar um PDCA aí, ó. Eu já acho que julho de 2017, eu tinha um planejamento estratégico de campanha pronto. Legal. Então isso ajudou muito. Eu tinha uma equipe, né? Equipe é fundamental, né? Se você não tiver uma equipe boa, né? E não eram pessoas profissionais de campanha, não. Eram profissionais nas áreas delas que adaptando, né? Porque é isso. Voluntariaram para isso, a maioria sim. Eu contratei algumas pessoas. Sim. Mas é interessante o seguinte, quando eu ganhei a eleição, no dia 7 de outubro, a primeira reação não foi, agora eu sou deputado federal, não foi pensar o que seria o trabalho de deputado federal, foi projeto realizado com sucesso. Legal. Foi essa a mentalidade. E um projeto que ninguém acreditava, nem minha mãe acho que acreditava, e as pessoas falam assim, eu tenho um grupo de amigos que é mais politizado, que eles depois confessaram no dia da eleição, no dia seguinte, que a gente estava aqui no WhatsApp, entre a gente, dizendo, eles me chamam de PG, né, Paulo Gustavo. Se o PG tiver 10 mil votos é muito, a outra 15 mil votos já é um sucesso, né, porque é muito difícil. Quando eles viram, eu já logo de cara, assim, com 40 mil votos, eles, caramba, não é possível, né, porque eu atingi os 40 mil antes do Novo ter o quociente para garantir. Então, na verdade, o que foi mais difícil no final foi garantir uma vaga, né, mas eu já estava descolado entre os primeiros. Quantos votos foram no final? 52.983. Beleza. Foi uma boa votação. Não sou... Marcel, por exemplo... Marcel explodiu lá. 349.350 mil votos. Sim. Mas eu nunca fiz campanha, né? Não era conhecido. Sim. E eu gastei pouco. Eu gastei R$298 mil na campanha. Então, foi menos de R$6 por voto, 5 e pouco reais por voto. Muito bem, ganhei a campanha. Tenho que pegar minha malinha e me mudar para Brasília. Para um ambiente absolutamente desconhecido. Você não foi lá antes, você não sentou para assistir. Você foi assistir como é que era lá. Não. Você foi ver como é que funcionava a comissão. Você já entrou como parte botou teu terninho e lá vou eu. Chega lá. Como é que é, cara, você entrar nesse ambiente que é um... Bicho... Não dá nem para comparar. Não é que você é um jogador de futebol que pela primeira vez entra no Pacaembu. Não, cara. Você não jogava futebol antes. Não é que você entrou num ambiente totalmente distinto, com a cabeça do serviço privado, com cara de planejamento, num ambiente onde a lógica se vai, né, cara? O pensamento lógico ali ele funciona no bastidor, né? Mas na hora do vamos ver ali, a lógica vai embora, né? Como é que foi esse choque de você entrar ali no primeiro dia e... Bom, a gente não jogou antes, mas a gente treinou antes, né? Então... o próprio Renova deu alguns cursos pra gente pós-eleição. Pós-eleição? Pós-eleição, Então tivemos 2 sessões, uma em São Paulo, outra em Brasília. Acho que foi, pós-eleição. Aí veio a senadora... Ana Amélia? O Cristóvão Buarque. Sim. Algumas outras pessoas também deram algumas aulas pra gente. Teve o... Tô até confundindo se o Cristóvão foi nesse ou foi no anterior, mas não importa. A Ana Amélia com certeza foi lá. Teve também o próprio Novo, a gente do Novo, também fez alguns treinamentos lá na Câmara, com a equipe técnica da Câmara. E isso é uma coisa interessante, que ninguém imagina. A estrutura da Câmara, os profissionais que trabalham lá são muito bons. Sim. Tudo funciona muito bem, é impressionante. Você é o 18º que me dá esse tipo de informação. Cara, os caras têm uma equipe que é um reloginho ali, cara. Não, inclusive até eu acho que é bom demais, porque é muito caro, né? O próprio Rodrigo Maia estava falando que a Câmara custa por ano 5 bilhões de reais. Se você tirar os deputados e as equipes, ela custa 4 bilhões. Então, o que custa mais caro é essa estrutura. É a estrutura. Então, para o Brasil, é caro demais. Mas funciona, pelo menos isso, né? A gente paga tão caro em coisas no Brasil que não funcionam, ali pelo menos funciona. Você fala no plenário, em 2 minutos, nem isso. Já está lá no site, já está registrado, você já tem o vídeo, já tem tudo. É um negócio impressionante. Nada parado, isso é muito bom. Então isso facilita um pouco o seu trabalho. Imagina só, o pessoal da LERJ, por exemplo, fala lá no Rio que lá é o contrário, nada funciona, né? E o regimento também é respeitado. Como são 513, não dá para não respeitar o regimento. Só quando tem acordo. Mas é um acordo entre todos para o regimento não ser respeitado. O que é raro também. Mais uma vez, diferente da LERJ, que é pequenininho, né? Aqui na LESP também deve ser assim. Então,
como tem muita coisa que funciona como um reloginho... Você falou uma coisa aí, o acordo para o regimento não ser respeitado, já tem gente aqui horrorizada, de cabelo em pé, ouvindo a gente, eles vão puxar o tapete. Não, pera um pouquinho, não é bem assim. O que é esse acordo? Não, o acordo é muito mais no processo. Por exemplo, tem uma coisa lá na Câmara que ele chama até de kit obstrução. Esse kit obstrução, ele serve para você dar força para a minoria. Tá. Porque vamos supor, tirando aquilo que você precisa de 2/3 dos votos para ser aprovado, né, a maioria das coisas você precisa maioria simples, né? Uhum. Então, e maioria simples geralmente não dá 513 dividido por 2. Muitas vezes dá os 400 votos, né? Então, com 201 votos, às vezes você consegue aprovar alguma coisa com certa facilidade. Para dar força para a oposição e para a minoria, né, que geralmente são os mesmos, né, mas tem esse kit obstrução, que permite aos partidos travarem a votação, né, colocarem muita coisa para demorar, né? Ele acaba não conseguindo prejudicar, mas consegue travar. E aí eles usam isso muitas vezes para conseguir coisas em troca, mas dentro do processo ali. Sim. Né? Não é dinheiro. Não é imoralidade. Não é imoralidade. Por exemplo, olha, vocês querem que a gente não trave? Então, aprova essa emenda aqui no projeto, que a gente facilita o jogo. Ou, vamos fazer o seguinte, a gente não vai travar nessa fase, mas a gente quer poder falar muito na próxima fase, na próxima sessão, para poder aparecer nas redes, mostrar na mídia e tudo mais. Então tudo isso é o que você consegue fazer de acordo. O nome disso é articulação. A articulação. A verdadeira articulação, não aquela que muita gente acha, né? Então esse acordo é assim, olha, a gente não obstrui hoje, né? A oposição fala, a gente não obstrui hoje, mas a gente quer poder falar mais amanhã. Ou a gente não obstrui hoje, mas a gente quer que vocês aprovem essa emenda para ser bom para a gente também e a gente poder dizer que ganhou em alguma coisa, sabe? Tem isso também. Muitas vezes a oposição, ela não quer, ela sabe que ela não vai conseguir travar o projeto, mas ela quer mostrar que ela teve alguma vitória. Sim, alguma relevância ali no processo. No processo, entendeu? Então o acordo é muito nisso, não é nada ilegal, imoral, né? Ele só serve, às vezes, para que o regimento, ele trava muito, para que ele seja acelerado. Ótimo. Você está assumindo o teu papel ali como deputado num momento interessantíssimo da história do Brasil, né? Quando um sujeito fora de qualquer previsão, quer dizer, 5 anos atrás, se alguém dissesse que o Bolsonaro ia ser presidente da República, ia ser taxado de tirar um sarro, né? Esse cara assume, esse cara faz com que uma boa parte do eleitorado não aceite, tanto que o que está acontecendo, não se aceita o resultado, e estão tentando não deixar acontecer nada, que é para não ter prosseguimento ali. Mas você chega num momento em que, cara, esse cara fez um discurso de que, olha, o navio estava indo na direção norte e eu vou virar para leste. Vou fazer uma virada. Ou seja, tem não é só você mudar um processo, você tem que mudar mindset, você tem que trocar gente, cara, é uma revolução o que se propõe a fazer ali, né? O negócio é tão espetacular que a hora que alguém começa a mexer, o mundo cai, vira essa loucura que nós estamos vendo. E você chega nessa hora, exatamente nesse momento, e pilotando uma proposta que é diferente de todas as outras, é a proposta do Novo, né? O Novo vem com um papo ali que você fala, pô, esses caras são diferentes, né? E cai num ambiente onde, bicho, a festa já tá rolando, o jogador já tá em campo, você chegou novinho ali, entra em campo com a tua bolinha na mão para jogar de um jeito que não se joga, no momento em que muda-se uma cultura, né, toda lá, né? Você conseguiu, você antecipou esse tipo de coisa, você se preparou para vencer essa resistência cultural que você encontrou lá? Que não é só de defender teu lado, não, mas é que ajudar a quebrar uma cultura, mudar um ambiente, a tal da renovação do Congresso, né? Isso passou pela tua cabeça, que você tem uma dificuldade de batalhar contra uma cultura? Eu achei até que ia ser mais difícil, para falar a verdade. Eu achei que a gente fosse sofrer mais resistência. Agora, como aquilo ali é tão desorganizado, diferente do que eu falei, de que o sistema da Câmara, a organização da Câmara, ele é muito bom, mas entre os partidos, entre os políticos, é onde está a desorganização.
E você tem vários tipos de políticos ali, né? Isso que eu acho que a gente começa, quando você está de fora, você acha que só tem um. Todo mundo corrupto e o ladrão querendo se dar bem. Quando você entra ali, você percebe que tem vários. Tem o corrupto ladrão que quer só se dar bem. Tem o cara que não é corrupto e ladrão, mas ele quer ficar no poder para sempre, né? Então ele joga o jogo do poder, né? É algum tipo de corrupção, mas ele não bota dinheiro no bolso da corrupção. Tem o cara que ele, na verdade, ele chegou ali... Sem saber por quê, sem saber por quê, com uma pauta muito específica, né? Por exemplo, tem o pessoal da parte de segurança, tem o pessoal da bancada evangélica, que chegaram com pautas muito claras, muito específicas, sim, mas eles não entendem tanto das pautas econômicas, por exemplo, sim, ou de outras pautas. Então, essas pessoas são as que a gente tem até uma certa facilidade de lidar com eles, porque eles respeitam muito a gente, né? Porque eles sabem, por exemplo, na parte econômica, né, é normal a gente ir lá para conversar, para explicar, olha, essa lei aqui que vocês estão votando, estão propondo, o impacto parece ser bom, mas na verdade o impacto no longo prazo ele é péssimo para a sociedade. Então, são pessoas ali que não são do mal, estão com uma pauta muito clara, mas que você consegue, através delas, chegar num impacto maior do que o impacto de um para um, né? E até naqueles que eu falei que querem ficar no poder para sempre, se você conseguir mostrar para eles que aquilo ali não vai impactar o projeto de poder deles, né? Não vai ser alguma coisa que vai perder voto, esse é o problema, né? Tem coisa que para você não perder voto, você tem que explicar. Sim. Porque a primeira imagem, você está indo contra o cidadão, mas na verdade você está indo a favor, né? Então esses caras, é ali que é o mais difícil, você mostrar para a população. E a gente não tem esse problema. Primeiro que a gente não tem uma preocupação com a reeleição, né? E é muito interessante quando você chega na Câmara, talvez o primeiro impacto, acho que o que você até perguntou na pergunta anterior, é que o mindset de todo mundo é reeleição. Como reeleger o deputado. Então todo mundo vem falar contigo, não, olha, eu tenho isso aqui, por exemplo, consultoria. Eu faço essa consultoria para você, que aí você não usa os seus assessores aqui em Brasília, você bota a consultoria, usa a sua cota parlamentar, deixa seus assessores no Rio, né, no meu caso, trabalhando para você ser reeleito. Aí eu falo, caramba, cara, reeleição para mim é consequência, não é o objetivo, mas para a maioria, os caras estão trabalhando para garantir a reeleição deles. Que eu não estou falando assim, que a pessoa tem que ser ingênua a ponto de achar que ninguém quer ser reeleito, não é isso. Mas é questão de prioridade. Você não pode... Onde é que está teu foco? Teu foco, exatamente. Foco. E você falou um negócio interessante aí, que é o seguinte, a gente que olha de fora, imagina que as coisas acontecem em bloco, né? Você fala, estou com uma boa ideia, estou com um bom projeto, pessoas, aqui está o meu projeto, vamos votar a favor. E não é em bloco, você tem que ter uma proposta de valor para cada sujeito que você bateu na frente. Fala, ó, eu estou conversando com um deputado que é do Nordeste e que tem como prioridade XPTO. A minha conversa com ele tem que ir por um caminho. Agora eu vou falar com outro deputado que é do Rio Grande do Sul, que é outro caminho. Você tem que mudar a tua proposta de valor para cada um deles, para atender as demandas de cada um desses. É uma loucura de negociação. O melhor projeto, na verdade, é o que não tem nenhum valor para eles. Sim. Nem bom, nem ruim. Que aí o cara topa... Assina. Sim. Entendeu? Quando ele vê que... Porque quando tem valor, até às vezes é mais difícil. Então, tem projetos que são muito simples e muito fáceis de serem aprovados, justamente porque não impacta a base eleitoral dele. E aí você consegue fazer isso com mais facilidade. Porque é isso, né? Cada um está ali com um objetivo diferente. Tem deputado que o pessoal até fala que é quase como um vereador, né? Que a pessoa está ali, ela está nem aí para a pauta nacional. Ela está ali para levar dinheiro, e aí estou falando através das emendas, através dos ministérios. Para benefícios da região dela. Da região dela. Sim. Né? Mas esse jogo está mudando um pouco atualmente. Porque com as redes sociais, a relação, por exemplo, o prefeito e o vereador, ele tinha antes muita influência na eleição de um deputado federal. Né? Porque você tem que ter muito voto espalhado pelo estado. Então, o deputado federal, ele contava com aquele prefeito, aquele vereador, para trazer voto para ele. Hoje, com a rede social, você vai direto ao eleitor. Sim. Então, claro, tem deputado ainda que depende disso. Mas hoje tem muito deputado que não está nem aí na relação com o prefeito e o vereador, porque ele já chega no cidadão diretamente. Então, a noção da emenda parlamentar, dessa questão do toma lá da cá, ela fica até menos relevante do que
do que era antes, né? Uhum. Então, assim, essa questão a dificuldade que eu falei no início de você chegar ali e conseguir entender como é que joga o jogo e tudo mais, eu esperava mais dificuldade. E teve uma renovação muito grande, mesmo que a renovação não seja necessariamente qualitativa, né? Muita gente ali é ator novo dentro do jogo, né? E muita gente, por exemplo, PSL, quase todo mundo ali é novo também. PSL acho que tinha 2 deputados agora. Pois é, chegou uma... Não é que o PSL renovou, o PSL botou muito deputado lá dentro, né? Isso, entrou muita gente. Então tem gente ali que você consegue lidar muito bem. E o nosso perfil, como ele não é um perfil tanto de embate ideológico, né? No sentido de costumes ou de ficar xingando os outros e tudo mais, é mais técnico. Até a oposição, até a esquerda, até quem discorda da gente, respeita a gente muito, porque nosso debate ele é muito coerente, né? E tem isso também. Você não tem... É muito fácil saber como é que a gente vai votar, é muito fácil saber como é que a gente vai se posicionar, porque é sempre constante. Se você é constante, a pessoa não pode te criticar. É você aquilo ali, né? Ela pode discordar, ela pode debater, mas ela não vai falar, ô, pô, agora você tá mudando de lado, né? Não tem isso, né? A gente tá sempre fazendo mais ou menos a mesma coisa. Bobear, tô brincando, mas é como se você falasse o seguinte, é quase que um algoritmo ali, você bota ali e a decisão tá tomada, porque as nossas opiniões... Sim, você definiu os teus valores, convicções. A hora que eu chegar para você, eu já sei, já sei o que ele pensa, tem uma visão liberal, tem uma visão conservadora, baseada na economia, basquear o que se vê, o que não se vê, faz a conta aqui, se não der eu não vou aceitar, e assim vai, né? Eu não vou falar de reforma de previdência, nada disso aqui, mas eu quero falar do contexto como um todo ali, né? Existe lá dentro, você que está respirando aquele ar, aquele ambiente, o zeitgeist do ambiente, o espírito do tempo dentro da Câmara, de que essa reforma é absolutamente imprescindível e inevitável, ou ainda se discute se existe déficit da Previdência? Não, tem gente que discute se tem déficit, mas eu acho que é mais uma minoria barulhenta. Sim. Eu acho que a maioria concorda que tem déficit, concorda que precisa da reforma e discute mais qual reforma, né? Isso tem. Mas eu acho que a gente está num cenário hoje, aí não é só Previdência, mas as reformas, eu acho que a gente está num momento que a gente tem uma oportunidade de mudar o Brasil, né? Porque você tem um executivo, independente de gostar ou não do Bolsonaro e tudo mais, mas é muito reformista, né? Do Paulo Guedes com a reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do Estado. A gente tem uma visão, não só... A gente fala muito da reforma da Previdência, reforma tributária, mas, por exemplo, o Estado custa muito caro. Hoje, 80% do gasto da União, ele vai para a Previdência e salário, né? E não é só a reforma da Previdência que vai resolver isso. Você tem que baratear. E aí não é aquele conceito Estado mínimo, Estado máximo, né, Estado inchado. Não, é Estado eficiente, né? E aí você pode discutir depois... Bota o engenheiro na conversa. Bota o engenheiro, né? Você pode discutir depois se o Estado deve atuar ou não naquela área. Né? Aí é o ideológico. Né? Aí eu acredito que tem que atuar menos. O pessoal da esquerda acha que tem que atuar mais. Mas independente disso, eu acho que ninguém vai discordar de que aquela atuação tem que ser eficiente, né? Tendo o Estado ali, tem que ser eficiente. Você vai aplicar Lean Manufacturing isso aí. Na estrutura do Estado, cara. Isso é muito difícil, né? Mas a equipe econômica, né? Tem o Paulo Ebel ali, que também é um cara fantástico, que tem essa visão, né? E isso é um momento, acho que único, porque além da equipe, né, do governo estar com essa visão, a Câmara, e eu acho que o Senado também, está muito mais favorável a isso do que nunca esteve antes. Né? Então, eu acho que organizando a casa, parando com os programas de comunicação, de coordenação, cara, acho que a gente vai conseguir, não falo nem em 4 anos, acho que em 2 anos, aprovar reformas que a gente deveria ter sido aprovada até na época do Lula, porque tinha maioria, tinha popularidade, tinha tudo isso. Eu me incomodo mais, não sei se nem posso falar aqui, mas eu me incomodo mais com o Lula pelo que ele não fez do que pelo que ele fez. Porque apesar dele ter roubado, ter feito um monte de coisa errada, mas o que ele perdeu de oportunidade... Sim, tinha todas as condições, cara. Tava o vento soprando a favor. A favor. Exatamente. Reforma tributária, previdência, segurança, tudo. Cara, ele não fez isso, nada. Não fez nada disso. Para mim isso é mais grave do que o que ele fez de errado. Né? E eu acho que agora é o momento
tá nesse clima, tá nesse ambiente. E se a gente conseguir, como eu falei, parar com as picuinhas, com o ego, com as redes sociais atrapalhando mais do que ajudando, cara, acho que a gente vai embora, vai conseguir, de repente, entregar um Brasil muito diferente. É a história, né, cara? Tem um capitão no navio, e eu posso ficar brigando pro navio não andar ou ajudar o navio a andar, mesmo que eu não gosto do capitão. Exato, Esse é o ponto, né? Eu vi uma foto ontem de uma mesa gigantesca de reuniões, todo mundo sentado lá, o Bolsonaro sentado e você do lado direito dele, cara, sentadinho. O que é isso? Isso é um acidente? Ou é o que está acontecendo, cara? Essa aproximação faz de você um bolsominion, bota você no pacote dos alucinados bolsominions, como é que é isso? Eu vou te responder como eu respondi para aquela repórter. Não, nem um pouco. Não, longe disso. Eu claramente votei e apoiei o João Amoedo nas eleições. Sim. Acho que ele seria o melhor candidato, o melhor presidente. Mas quem está lá hoje é o Bolsonaro, né? Então, eu tô apoiando o presidente. E até se fosse o Haddad, que tivesse ganho, ainda bem que não foi, mas mesmo que tivesse sido ele, seria um presidente. Seria o presidente. Eu iria torcer para ele fazer um bom governo. Eu iria trabalhar, na verdade, para ele fazer um bom governo. Sim. Se ele fizesse coisa errada, eu iria trabalhar contra as coisas erradas que ele fizesse. E se ele fizesse coisa boa, eu ia ajudá-lo a aprovar as coisas boas, independente se isso ia garantir a reeleição dele. E isso que eu falei. Então, assim, essa foto ao lado do Bolsonaro foi um café da manhã com a bancada do Novo. Era só o Novo. Era só o Novo. Então, na verdade, a gente sentou ali meio que de forma aleatória, cada um se posicionou. Você falou um negócio aí que pra mim é fundamental, cara, que é esse desapego emocional diante das soluções que estão surgindo, dos processos. Eu tenho que tomar minhas decisões emocionalmente separado dos personagens, né? Quem falou muito bem isso, cara, eu até lancei um podcast essa semana aqui, que eu Ajuda, por favor, é o nome do podcast, onde tem uma fala do Guedes. E o Guedes fala um negócio lá que é claro, falou, cara, estão prestando muita atenção na forma e estão esquecendo o conteúdo, sabe? Estão reclamando que o cara fala palavrão, quando o que interessa é o conteúdo. E falei, eu tô cansado de ver um monte de gente extremamente educada que é corrupto, cara. E eu prefiro um cara que fale palavrão e que tranque a porta para a corrupção. Né? Mas eu acho isso, se você olhar, eu tenho algumas críticas a alguns ministérios do governo atual, mas se você olhar o todo, está muito bem feito, né? Você tem o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, o Tarcísio, né? Você tem bons ministros ali, e aí quando você desce também nas secretarias, né? Também são pessoas técnicas, você vê um monte de gente ali, quando você vê o cara e conhece a história do cara, não é político, alguns são consultores da Câmara, que são técnicos, são pessoas boas, né? Então, a máquina ali está hoje aparelhada, né, de maneira geral, como eu estou falando, não estou dizendo que não existam falhas, mas com pessoas com vontade de fazer as coisas certas. Então isso também nos dá tranquilidade de apoiar nesse sentido. Né? O Novo, por exemplo, não é um partido da base do governo. A gente vota contra o governo quando precisa votar, a gente critica quando precisa criticar. Agora, se está fazendo a coisa certa, por que a gente não vai apoiar? Né? E você falou muito bem, a questão das palavras, né? O próprio Zema, governador lá de Minas, no início, ele também, primeira vez como político, apanhou, falou algumas coisas que não deveria falar. Agora, quando você olha o trabalho que ele está fazendo, é muito bom, é muito técnico e tudo mais. Então, a gente dá muito valor para o que aparece na mídia, né? Até porque a mídia tem esse papel, né? Eles precisam de clique, precisam de leitura, né? Então eles vão destacar aquilo que gera polêmica. Agora, o trabalho ali do detalhe, quem vê isso, a população não enxerga. No máximo vai enxergar, se enxergar, quando o trabalho começa a dar resultado. Então, assim, eu acho que é papel também de quem está no poder entender isso e sossegar um pouco, né? Então, assim, eu concordo com o que o Paulo Guedes falou, mas eu acho que eles também têm que fazer um pouco a meia-culpa de falar, não, realmente, a gente está passando do limite. Se é tão, como é que eu vou dizer assim, se é tão sensível, lógico, as coisas que eu falo, eu tenho que pensar um pouco no que eu falo. Eu tenho uma tese de que tem uns caras brilhantes ali no governo, são brilhantes e não estão ali por acaso, esses caras sentaram, e a minha tese é que o Bolsonaro foi eleito para ser boi de piranha.
E o Bolsonaro conscientemente abre a boca, fala um absurdo e todo mundo vai para cima dele. Enquanto o pessoal tá lá dando porrada, uma turminha de bastidor tá trabalhando e fazendo acontecer devagarinho. E até o brinquedo do dia fala assim, vai chegar uma hora que você vai fazer uma boquinha do Viviana e vai falar, ué, mas foi aprovado? Por quê? Porque a atenção foi toda colocada num lugar para desimpedir o outro, fazer o outro, deixar o outro trabalhar, né? É o jeito de olhar de fora, cara. Eu olho de fora e eu escolhi olhar ao lado do... Cara, vamos ajudar a fazer e não... Como é que é aquela... Tem uma posição conservadora. Escolha as coisas que você ama e trabalhe para que elas floresçam, em vez de escolher as coisas que você odeia e batalhar para destruí-las, né? Eu acho que dá mais certo se eu entrar nesse caminho, né? Deve ser mais otimista que eu. Sim. Eu sou geralmente um cara otimista. Eu acho que essa postura, né, de deixar bater e tudo mais, ela atrapalha. Eu não acho que esteja contribuindo para que esse trabalhozinho de bastidores avance, não. Porque depende muita coisa do legislativo, né? Tem muita coisa que o executivo tem o poder, na canetada, de fazer algum decreto, né, alguma regulamentação que consiga fazer avançar. Minha bica é maior que a sua. Mas tem coisa que não adianta, né? Então, a gente até teve uma reunião essa semana, né, que o Maia, junto com o Guedes, reuniram um grupo pequeno de deputados, eu estava dentro desse grupo, para acelerar alguns projetos, justamente ligado a essa parte de desburocratização, reforma do Estado, digitalização, né, que é a secretaria do Paulo Ebel. Por quê? Justamente porque tem uma parte que ele consegue fazer na canetada. Sim. E tem uma parte que não dá para passar sem passar pelo legislativo. E aí, quando você tem esses conflitos, quando o Bolsonaro fala alguma besteira, quando os filhos dele falam alguma coisa... A emoção toma conta. Toma conta, né? A emoção. E até mesmo o Maia, que é um cara que, na minha opinião, né, tem a intenção de fazer essas reformas, quer ajudar, né? E eu acho que ele percebeu, eu imagino, né, pelo menos o sentimento que eu tenho, que ele tem a chance de deixar um legado também, né, como um presidente da Câmara que transformou o Brasil. Sim. Imagina se ele, daqui a 1 ano e meio, quando ele não pode mais ser reeleito como presidente da Câmara, ele entregou reforma da Previdência, reforma tributária, pacote anticrime do Moro. Cara, que puta currículo, bicho. Ele vai sair dali como um dos maiores presidentes da história da Câmara, né? Então eu acho que ele percebeu isso e ele está nesse caminho. O problema é que de vez em quando vem alguma fala de alguém e o cara também tem o ego dele, né? Então ele se deixa... Ah, não, peraí. Eu tenho força também, eu não vou aceitar qualquer coisa que os outros falem, né? Então isso atrapalha muito, né? Mas eu acho que agora as coisas, imagino eu, né? Depende também agora de quando as pessoas estão ouvindo esse podcast, as coisas estão um pouco mais calmas. Eu acho que vão no caminho certo. Eu sou otimista também. Eu só acho que essa questão da comunicação é o que está mais prejudicando o andamento das coisas. Isso é histórico, né, cara? Se você olha, acho que o único governo que teve comunicação bem feita foi o Lula, e foi tão bem feita que o ministro da comunicação dele está preso. Né? Porra, né? Então você vê, né? Vamos caminhar para o nosso fechamento aqui. Agora eu quero deixar um pouco mais pitoresco o nosso papo aqui, né? Eu vi você nas comissões ali, aquele pau quebrando, aquela meia dúzia de gritando, etc e tal. Fiz essa pergunta pro Van Hatten e vou repetir ela para você, né? Como é que é você tá naquele ambiente, com aquela gritaria, aquela gritaria, e você de repente perceber que o teu argumento lógico não se aplica? Você está dizendo o seguinte, gente, 2 mais 2 é 4. É evidente que é 4. E os negros estão gritando que é 5, que é 3, e você de repente descobre que ou você vai lá dar uma porrada em alguém, ou a coisa não vai andar. E eu vi o Van Hatten puto da vida, com o pessoal bloqueando, não deixando votar. O barco não anda, e você está de repente dentro de um ambiente que quase que vira briga de balada, cara. Todo mundo bate, todo mundo, e ninguém sabe quem apanhou, né? Como é que é pra você, que é um cara que vem de uma formação, cara, racional, uma formação do ambiente de empresa, onde, bicho, o processo tem que andar, 1 mais 1 vai dar 2, sim senhor, e se não der, deu errado lá na frente, ser jogado nesse ambiente, cara? É um pouco frustrante no início, você fica, caramba, o Brasil não tem jeito, né? E isso, se você não tiver a cabeça que você entende que aquilo ali é parte de um show, de um espetáculo, você
desiste, porque realmente é muito frustrante. Quando você começa a entender que aquilo ali é uma parte de uma encenação, Sim. que aquelas pessoas que estão fazendo isso precisam para ganhar poder político junto ao eleitorado delas, e que aquilo ali nada vai atrapalhar o andamento real da coisa, é porque no primeiro momento você fala, caramba, isso aqui é uma loucura, a gente não vai conseguir aprovar nada desse jeito. Quando o negócio começa a andar, Sim. que foi o caso lá da Previdência, Sim. na CCJ, você vê que aquilo ali não teve nenhum impacto, nenhuma relevância na votação. No resultado. O resultado final era o que todo mundo sabia que ia dar. Ia dar. Então você começa a dar menos relevância. É frustrante porque você perde tempo. É muito mais caro. É mais caro e tudo mais. Mas dentro do que é o objetivo final, é como se fosse o seguinte: você vai fazer um projeto, tem um momento que você tem que fazer uma festa para agradar todo mundo lá, para fazer a mise-en-scène. Essa é a festinha deles. Sim. E se você entende isso, você começa a levar aquilo ali até com menos seriedade. Sim. Agora, o que é pior não é isso, não. Depois você começa até a entender, às vezes, que a esquerda ali naquele embate é o que é menos prejudicial. O problema maior, que foi inclusive na Previdência CJ, são os partidos em que querem ganhar poder político de outra forma, ali dentro da Câmara, mostrando que sem o voto deles não vai conseguir aprovar nada. Sim. E aí eles conseguem o toma lá da cá, seja o que a gente viu, que é, olha, se não mudar esse pontos da reforma, a gente não vota com vocês, seja o que acontece... Alguma coisa no porão. No porão, que aí eu não conheço, Sim. né? Mas, de uma forma ou de outra, para mim isso é mais nocivo até... Do que aquela parafernália toda. Quando você percebe isso, você fica um pouco menos irritado com essas pessoas. Sim. E mais irritado com quem joga sujo. E essas pessoas que eu falei que fazem esse barulho todo, inclusive se você sentar com elas e fizer um acordo, olha, aquele acordo que a gente falou mais cedo, a gente vai deixar você fazer barulho durante um dia inteiro, mas no outro dia vocês não fazem obstrução, deixam o negócio correr, eles seguem o acordo, respeitam o acordo. Sim. Agora, quem é do jogo, né? Esse daí, se ele percebe uma fragilidade, e aí é onde entra o lado da comunicação. Toda vez que o presidente ou alguém ligado ao presidente, os próprios deputados da base governista, começam a dar problema, não mostrar força, articulação, não mostram que estão unidos, essas pessoas vão lá e ganham força. É igual uma bactériazinha que está ali só esperando a imunidade baixar. Sim. Quando a imunidade baixa, pum, o cara cresce. Sim. Esses são piores. Os outros, para mim, fazem barulho. Tem até um ditado que alguém falou, né? A oposição grita e o governo vota. Então, o problema é quando o governo, quando eu falo governo, a base do governo, não vota de forma coesa, de forma alinhada. Sim. Que aí você dá espaço pro famoso centrão ganhar força. E de novo, para nós que estamos de fora aqui, a gente não enxerga isso, porque as câmaras não pegam essa turma aí. A Câmara pega a gritaria, pega a turminha que está indignada ali no fundo, mas não pega esse batalha toda. De repente aparece uma foto do Kim Kataguiri sentado na lanchonete com o Marcelo Freixo, e o Kim vira alvo de todo tipo de tomatada, porque ele estava fazendo um conchavo com o Freixo, né? E talvez ele estivesse fazendo exatamente isso. Fechou. Segura teus pitbull aí que nós vamos passar um negócio lá e... né? Não, ou às vezes não tinha nada disso. Outro dia aconteceu. Eu estava ali na Câmara, estava relativamente vazia a Câmara, o café ali, né? Para quem não conhece, dentro do plenário, né, tem uma cafeteria, uma lanchonete, que a gente toma café, mas pode almoçar também, né? E ali você encontra com deputados de todos os partidos, né? É normal, eu converso com o Freixo, eu converso com o Molon, eu converso com o pessoal do PDT, do PSOL, do PT, tudo isso. Ali outro dia eu cheguei, tinha um deputado do PT, que era simpático e tal, e ele falou, quer almoçar? Almoça aqui comigo. Eu não vou ser indelicado e falar, não quero não, porque você é do PT. Sim. Eu almocei com ele, foi super agradável, o cara tem uma história de vida que é interessante, que eu não conhecia, ele está ali na Câmara há anos, né, tem envolvimento com a política há muito mais tempo do que eu. Agora, eu não vou mudar de opinião porque eu almocei com o cara, né? Tem coisas até que ele pode até me apresentar visões
diferente dele. Ou te dá um argumento. Argumento bom até. Bom argumento, sim. Porque tem que pensar o seguinte, tem deputado ali dentro que é mentiroso, que vai fazer aquele discurso para fora, usando argumentos falaciosos, usando discursos populistas, pegando meias verdades para usar como argumento. Agora tem deputado que não, que faz argumentação boa, com conclusões erradas, mas é diferente. Uma coisa é você chegar e falar, usar números ou argumentos errados ou pela metade. Sim. Isso eu acho muito, para mim é estelionato isso. Agora, tem deputado que chega e fala, olha, é isso, não falou nenhuma mentira, só que ele conclui que, por exemplo, para resolver isso, a solução é A, eu acho que é B. Sim. Ali, para mim, é uma questão de opinião. Não, o cara não é mentiroso, o cara não está sendo... Ele fez uma avaliação e tirou uma conclusão que talvez não bata com a tua. Não bata com a minha. E aí é um problema de base, de capacidade de tomada de decisão e tudo mais, que talvez a tua seja melhor que a dele por causa do teu histórico e tudo mais. Não vou dizer que é melhor, talvez, ou a dele pode ser melhor que a sua. Melhor, porque, mas assim, minha visão do mundo... Que é aquela história que o Paulo Guedes fala, né? Que ele vai conversar com o Bolsonaro fala, Guedes, de economia você entende tudo, mas de política quem entende sou eu. Em alguns momentos é a opinião de um que vai ter que sobressair sobre o outro, né? Então assim, eu acho que conversar, se alguém tirar uma foto minha no plenário da Câmara, vai me ver com o Freixo, vai me ver com o Enio, vai me ver com o Rui Falcão, vai me ver com o Glauber, vai me ver com o Molon. São meus colegas de trabalho. Você não tem como, você não consegue aprovar. Inclusive você tem, às vezes, você assina projeto deles, eles assinam projetos seus. Não tem essa discordância tão forte ali dentro. Agora, a gente discorda de como resolver os problemas do mundo, né? Ou do Brasil, pelo menos. Então, nenhum tem nada contagioso ali que vai contagiar ninguém. Não, eu faço uma live toda segunda-feira no meu Facebook e no Instagram. E aí na última segunda eu estava fazendo a live e uma das pessoas fez uma pergunta. Ô Paulo, por que o Chicão, que é o nosso deputado estadual do Rio, está envolvido com o Molon, que é o deputado federal do Rio também? Só que o Chicão naquele dia tinha feito um debate num colégio do Rio sobre a reforma da Previdência com o Molon. Então tem uma foto dos dois juntos, como quando você faz um debate, você tem que tirar uma foto com as pessoas. Aí as pessoas estavam falando que os dois estavam envolvidos. Porque eles estavam de uma foto. Uma foto do debate. E geralmente, debate, você tem uma pessoa que pensa A e uma pessoa que pensa B. Então, se tinha um debatendo com o outro, provavelmente eles não estavam juntos, eles estavam, pelo contrário, estavam em posições antagônicas. E aí a pessoa achou que os dois estavam já de conchavo por conta disso. Então, o negócio do Kim é a mesma coisa. Assim, essas pessoas, eu acho, depois que eu fui eleito, por exemplo, tem um outro ponto que as pessoas batem muito. Por que a gente só trabalha de terça a quinta? É mentira. A gente trabalha pra caramba, né? Claro, tem uma verdade se o deputado não quiser trabalhar, ele não trabalha. Né? Mas acho que a maioria dos deputados trabalham muito. E quando você está na sessão na Câmara, no plenário, não é o momento que você trabalha mais. Tem dias que sim, que você consegue debater, mas tem dias que você está ali só votando obstrução. Então você vai ali, o PT chega e fala, olha, quero mudar, fazer um requerimento para adiar a votação por 5 sessões. Aí você vai lá e vota contra. Aí depois, por 4 sessões, você vai lá e vota contra. Por 3 sessões, você vai lá. Não tem nada de relevante. Então você está ali, você é obrigado a estar ali para botar o seu dedinho na sua digital ali, apertar o botão e votar sim ou não. Cumprindo uma tarefa mecânica. Que você poderia estar agregando muito mais valor se estivesse em outro lugar, com reuniões e tudo mais. E tem dias que você está fora da Câmara, fora dali do plenário, discutindo coisas importantes, fazendo projeto, debatendo, discutindo com outros deputados, que é muito mais relevante, agrega muito mais valor do que está ali na sessão. Então, a gente tem um papel, eu acho que, claro, graças às redes sociais, graças a essa mobilização, que as pessoas hoje estão acompanhando a política com muito mais atenção, com uma lupa muito maior, eu acho que isso é muito positivo. Está fazendo com que os políticos tenham medo de fazer coisa errada. Né? Mas tem que saber o que é o errado e o que é o certo. Né? Não é, tem que criticar o que é de fato errado. Não estou condenando as pessoas, não, ao contrário. Eu acho que é muito bom esse envolvimento. Mas eu estou falando que a gente tem um papel, estando ali, eu acho que a mídia também, de começar a acertar no que tem que bater e mostrar para as pessoas, ó, gente, isso aqui não é tão errado assim, né? Então me incomoda muito quando eu vejo, como eu estou falando, quando eu vejo a população
falando alguma besteira, Sim, eu acho normal. Você tem que educar. sim. Quando eu vejo a mídia incentivando isso, né? Quando, por exemplo, às vezes você vê uma matéria lá, estamos aqui na sexta-feira E não tem ninguém. Gente, normal, tá todo mundo na sua base Sim. trabalhando, né? Claro, se alguém quiser estar de férias, está de férias, mas o regimento é assim, dessa forma, justamente para permitir você voltar. Eu até proporia uma mudança, né? Eu acho que, eu não sei se funciona, mas eu iria fazer uma organização diferente. Por exemplo, 2 semanas direto lá em Brasília, votando de segunda a sexta, depois uma semana inteira no seu estado. Na base, sim. Tem que fazer a conta, não sei se é 2-1 ou 3-1, mas um sistema em que você não precise ir toda semana para lá, mas quando você vai para lá, você trabalha a semana toda. Sairia mais barato, porque você não gastaria tanta passagem, e seria mais eficiente. All Lean Manufacturing. Exatamente. Exatamente. Vamos lá, meu caro. Você está lá dentro há 5 meses, assistindo de dentro a máquina funcionar. Você está... Eu não sei até que ponto o clamor das ruas bate lá. Bate? Bate forte? Mas eu acho que bate mais a pressão individual do que essas mobilizações. O que é pressão individual? É pegar, ligar pro cara mesmo, entrar na rede social do cara e escrever, mandar e-mail. Porque vocês leem. Leem. Chega em vocês. Chega. O tweet chega em você. Chega. Bom, no meu caso tudo chega porque, tirando o e-mail, que geralmente é a minha equipe que recebe e responde, mas mesmo assim eles me mandam, ou imprimem, ou me mostram o que é mais relevante, mas Sim. WhatsApp sou eu que respondo, Twitter sou eu 100%, não tem ninguém que mexe no meu Twitter. Já Facebook, Instagram, LinkedIn também eu sou eu que mexo 100%, mas Facebook, Instagram eu mexo e tem gente da minha equipe que mexe. E você é uma exceção ou é normal? Não, vários. Vários são assim, quer dizer, a mídia social é um canal para falar direto com assim, os deputados. Eu, por exemplo, eu não gosto muito das mensagens diretas no Facebook e WhatsApp. Não, desculpa, Facebook e Instagram. Mas eu acho que a maioria, comentário, mesmo que eu não veja todos, eu sempre tô olhando, Mas o tweet é legal, o tweet é legal. Não, eu gosto muito de escrever pensamento ou minha visão. Então, sempre que não for notícia, hoje estive em tal lugar, fiz isso, né, que é algo que você pode delegar para alguém, mas quando é a minha posição sobre algum tema ou minha reflexão sobre algum tema, sempre sou eu que faço. Então, eu acho que essa troca com a... Agora, eu recebo muito pouca pressão, né? Porque eu sou muito coerente com o que eu falei na campanha. Então, tirando o pessoal que não votou em mim, que não entende o que eu defendo, que chega lá para criticar contra a reforma da Previdência, mas são pessoas que eu sei que não são da minha visão ideológica, raramente alguém chega lá para falar que tá errado o que eu tô colocando, porque tem uma coerência. Mas eu vejo muita gente apanhando muito, eu vejo outros deputados, né, de outros partidos e tal, que sofrem muito, e a gente vê lá dentro da Câmara, né, quando algum deles está sendo perseguido pelos eleitores, mídias sociais, né? pelas mídias sociais. Mas isso é uma dica interessante essa, quer dizer, você não precisa ter 3 milhões na rua para pressionar os deputados. Você no teu tweet aí pode dar uma pegada nos caras aí. Não, e ligar mesmo, liga pro gabinete, começa a fazer pressão. Eu acho que isso e mais, quando eu falo fazer pressão, até tem que tomar cuidado com a palavra, né? Não é para ameaçar de morte, não é ameaçar ninguém, né? nem nada disso. Mas eu acho que até o outro lado também, de mostrar para a pessoa, para o deputado, que não é tabu votar daquela forma. Sim. Né? Às vezes é nem para fazer pressão, é para tirar a pressão que existe, né? Então tem deputado que tem medo de votar a reforma da Previdência, achando que vai perder voto. Se as pessoas falam, não, meu amigo, vota que na verdade a gente quer que você vote a reforma da Previdência, né? Porque não é algo... A reforma da Previdência nunca é popular, né? A reforma da Previdência, você vai pagar mais por mais tempo, sempre. Não tem opção, né? Então é um tema que as pessoas têm que entender que é bom para o país como um todo e vai ser bom para ela indiretamente. Então não é difícil você vender isso para a população. Acho que essa vez nunca uma reforma da Previdência foi tão defendida pela população. Sim, virou popular, virou um tema popular, já é um tema popular. Exatamente. Né? Então assim, você chegar para as pessoas, para os deputados e mandar uma mensagem, um WhatsApp, um Twitter, ou ligar até para a pessoa, ou encontrar na rua e falar, pô, aprova lá a reforma e tudo mais, não é a pressão
no sentido, aprova a reforma. Sim. Pô, pode aprovar, porque eu tô contigo, eu vou te apoiar, a gente vai estar junto nessa. Sim. Acho que isso é muito importante, né? E eu acho que o deputado que não ouve, né, que não está em contato, cara, eu faço live toda semana, eu rodo o Rio de Janeiro quase toda semana, né? Meu WhatsApp sou eu que respondo. Tem uma pessoa que às vezes me ajuda, mas 90% das mensagens sou eu que respondo. Então, assim, acho que você tem que ter esse contato com as pessoas, porque você tem que ouvir as pessoas e mais esclarecer. Eu acho que a gente tem um papel, como eu falei, você é eleito não só para representar a pessoa lá na hora do voto, mas para liderar. Você é um líder, né? E, inclusive, a gente está aqui, acho que nesse programa aqui, que liderança e empreendedorismo. Meu Exatamente. Então, assim, a gente como líder do país hoje, né, quem está no executivo, quem está no legislativo, é nosso papel também instruir a população, mostrar como não é de forma maquiavélica, não. É sendo transparente, é mostrar a diferença entre o que é errado e o que parece ser errado, né? Então isso tudo eu acho que é muito importante. Esse papel nosso eu acho que a gente tem que trabalhar com mais vontade, mais vigor. E não o inverso, né? Muitas vezes a gente vota contra o que parecia óbvio, né? A gente, por exemplo, aquele tema da bagagem, né? Cobrar bagagem à parte, que o novo, a gente votou e defendeu e defende isso porque a gente sabe que isso é melhor. Pode não parecer, porque não é óbvio. Meus amigos mesmo falam, não, absurdo. Pô, falaram que ia diminuir o preço da passagem e não diminuiu. Mas as pessoas não entendem, né? Economia não é uma ciência exata. Na mesma época que aprovou a cobrança da passagem, o dólar subiu, o diesel subiu, né? A querosene de aviação, a querosene de aviação subiu. Então tudo isso impacta o preço. E você não está aqui defendendo companhia aérea. Não, pelo contrário, tá? Uma observação. Hoje, as companhias aéreas brasileiras, que agora são só 3, elas querem mais que não possa cobrar. Sabe por quê? A relevância disso no preço delas é muito pequena. Só que esse modelo em que você pode cobrar a passagem à parte, ele possibilita a entrada dessas empresas de low cost, low fare, no Brasil, que vai aumentar a concorrência. Então, não é interesse das 3 grandes que estão no Brasil hoje ter concorrência. Então, elas querem mais dificultar esses modelos alternativos, né, de passagens baratas, e já tem pelo menos umas 5 ou 3 empresas querendo entrar no Brasil. Se a gente tiver um modelo que pode capital estrangeiro, que pode cobrar qualquer coisa à parte, a chance de ter mais empresas entrando e com isso aumentar a concorrência e com isso diminuir o preço é maior ainda. Só que quando você vota de cara, a população não enxerga isso. Então, não ter medo de votar de forma correta por causa do medo das urnas é muito bom, né? Você poder fazer isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem que não só votar, mas tem que também instruir. Olha, a gente está votando dessa forma por causa disso, disso, disso e disso. E a gente consegue às vezes mudar até o voto dos outros deputados por conta disso. Está nos ouvindo aqui um garotão, essa aqui é a última, tá? A última pergunta. Tem um garotão, uma garota nos ouvindo, ela está no ônibus, no busão, tá indo trabalhar. Tá fudido, cara, não vai ter grana pra pagar no fim do mês, bicho. Ganha um salário que é um saco. Liga o rádio, liga a televisão, é um bombardeio de porcaria, cara. O cara olha para aquilo e fala, bicho, eu preciso ir embora daqui, eu tenho que sair desse país aqui. Bicho. Não dá, é muita porrada, não vai dar certo. Esse é o ponto. Não vai dar certo, tá tudo ruim e só vai piorar, né? Você tá 5 meses dentro do olho do furacão. Qual é a mensagem que você tem para esses caras? Não me seja político agora, pelo amor de Deus, tá? Qual é a mensagem que você passa para esse pessoal que está meio desesperançado, de tanto que está tomando... onde ele abrir tem porrada caindo em cima dele, e esse cara olha para o Brasil e fala, bicho, acho que essa porcaria é o máximo que nós conseguimos fazer, eu não sei mais o que foi, eu vou embora daqui. Eu diria o seguinte, eu acho que é difícil mesmo, a gente não vai resolver os problemas do Brasil de uma hora para outra, e mesmo que a gente consiga resolver aquilo que está atrapalhando na estrutura, né, como as reformas que eu falei, o resultado para essa pessoa que está no busão não vai ser amanhã, não vai ser daqui a 2 anos, vai demorar, porque a gente precisa melhorar a educação, a gente precisa melhorar a infraestrutura, a gente precisa melhorar a saúde, a segurança, né? E tudo isso não é de uma hora para outra. Agora, eu acredito muito que se a gente trabalhar para isso, e aí esse é o grande problema, né? E aí não é nem só o que está no busão, mas eu acho que pessoas como você, as pessoas que estão ouvindo, que na maioria eu acredito que são executivos, empresários ou profissionais, né, liberais e profissionais de grandes empresas, a sociedade como um todo, mas mais ainda
aqueles que têm uma formação e um poder aquisitivo melhor, a gente tem que se envolver. Eu acho que o grande problema do Brasil nos últimos anos é que as pessoas não se envolveram com a política. A política virou algo demonizado, né? Virou algo que a gente tem preconceito com a política. Felizmente, eu acho que agora está mudando, né? Eu ando nas ruas, eu vou nos eventos, eu sou muito bem recebido, né, pela forma como a gente está fazendo política. Mas a gente tem que separar. Isso vale para tudo, vale para os deputados, vale para o STF, vale para a polícia militar, para a polícia civil. A gente tem que separar a pessoa que é corrupta, a pessoa que é mal intencionada da instituição. A instituição, ela é fundamental. Sem a política a gente não tem democracia, a gente não tem reformas, a gente não tem saúde, não tem segurança, não tem nada. Sem a polícia a gente não tem segurança. Sim. Então assim, se a gente começar a separar, olha, o problema não é a política, o problema não é a polícia, o problema não é o empresário, o problema são as pessoas que são ruins. E como é que a gente resolve a existência dessas pessoas ruins? Com as pessoas boas começando a se envolver. E eu acho que isso vale para todo mundo, né? Mas eu acho que quem tem mais tempo por causa da... Porque quem pega o busão perde 2 horas no busão para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, chega em casa, provavelmente ainda tem que fazer faxina, fazer comida, fazer tudo isso. Quem é empresário, quem é executivo, quem pega, deve demorar 15 minutos a meia hora para ir para o trabalho, para voltar. Chega em casa, está tudo prontinho porque a faxineira, a empregada fez. Então tem muito mais tempo para se dedicar para a melhoria do Brasil. Eu acho que essas pessoas, né, todo mundo tem que se engajar, mas essas pessoas têm que ir mais ainda. E esse que está no busão, o mínimo que tem que fazer é ser correto, né? A corrupção está em todo mundo. Eu não acho que a pessoa que faz pequenos delitos, eu discordo da máxima de que quem faz o pequeno delito é igual um político corrupto. Eu acho que não é. Não. Pelo contrário. O político corrupto ele foi eleito para liderar uma nação, para ser o exemplo, para representar. Então eu acho que a mudança do Brasil tem que partir sim de quem está lá na liderança. Mas eu acho que todo mundo também tem que ajudar de alguma forma. E eu acho que as grandes corporações têm que assumir a responsabilidade também, começar a se envolver mais, acabar com o preconceito com a política, para a gente começar a mudar o Brasil. Se a gente fizer isso, se todo mundo tiver com a mesma cabeça, com esse intuito, o tempo que a gente vai precisar para o Brasil estar melhor em alguns anos vai ser muito menor. Né? Então, com isso, eu acredito que o Brasil vai estar melhor, e eu acho que não é coisa de 100 anos, não. Eu acho que, se você parar para ver, o que falta, talvez, é um bom governo, que eu acho que a gente está num caminho certo, independente dos erros e acertos do atual governo, mas eu acho que o todo é bom. E um cenário econômico favorável. Se a gente tivesse, talvez, um bom governo com o petróleo lá em cima, como a gente teve lá, as commodities de maneira geral, cara, o Brasil tinha mudado completamente. Então eu acredito muito que a gente vai ter uma nova onda, né? Agora o petróleo subiu já um pouquinho, é só a gente aprovar, acho que essa reforma da Previdência, desburocratizar um pouco, aprovar a reforma tributária, resolver alguns pontos da segurança, que eu acho que o Brasil decola. Agora, outro ponto que é fundamental, que é absurdo, saneamento básico, né? Você vê a situação do saneamento básico no Brasil, é vergonhoso, é pura falta de vontade política. Esgoto não dá voto, meu cara. Não dá voto, exatamente. Caminhão-pipa dá. Agora, esgoto não dá. Então, assim, acho que para essa pessoa, continuar se empenhando cada vez mais, trabalhar na comunidade dela, né? Quando eu falo comunidade, não é favela, não, estou falando comunidade de maneira geral, onde ela viver, ela poder estar ali e exercer seu papel, e cada um como pode, né? Cada um, você está aqui como comunicador, dando exemplo, mostrando outras visões do mundo, influenciando pessoas, né? Eu fui influenciado por você também, então quando eu te ouvia lá, aquilo ali me dava inspiração também para pensar, e de repente, quem sabe não foi até ouvindo um dos seus podcasts que eu falei, cara, tá na hora de eu voltar e mudar o Brasil. Mas é sério, eu acho que é a soma de muita coisa, e hoje eu vejo, né, tanto nas pessoas, como também pessoas como você, essa vontade de fazer alguma coisa diferente. É coisa que a gente não tinha tanto, se voltar alguns anos atrás. Eu acho que o período do regime militar, ele foi muito ruim, né, porque eu acho que ou você se envolvia muito com a política, né, que foi uma minoria, ou as pessoas ficaram completamente avessas à política, que foi o caso dos meus pais, eu acho que é da maioria das pessoas dessa... Você vai ganhar meu livro aqui quando eu terminar, você vai ganhar meu livro Me Engana Que Eu Gosto, onde eu conto exatamente isso. Falei, eu era um dos caras que em 79 estava nas ruas com o cabelão aqui,
placa na mão, pedindo a volta do irmão do Enfio, brigando com o Erasmo Dias. E eu consegui, cara. Eu consegui tudo aquilo que eu queria lá. Eu consegui a volta da democracia, consegui tirar aquela velharada para transformar o país naquele país que eu sonhava. E hoje, 40 anos depois, eu olho para trás e vejo os caras que estavam comigo na rua presos, porque é bandido, porque alguma coisa deu errada. E a minha tese no livro é que quando a gente conseguiu o que a gente queria, a gente foi para casa cuidar da nossa vida. E esqueceu que alguém tinha que continuar a levar o bastão e a gente largou, cara. Voltamos para casa, fui cuidar dos meus filhos, tudo, esqueci. E veio uma horda lá e tomou conta e aí construiu isso que eu acho que esse é o ponto principal, cara. Todos têm um caminho para fazer, tem alguma coisa para agregar. Esse cara do busão, você acabou de dar a dica aí, meu, dá uma tuitada, meu. Dá uma tuitada com o nome do deputado e é você, mais o outro, de repente você tem 50 mil caras tuitando, não tem como. Não tem como o deputado não sofrer essa pressão. E outra coisa, lembrem quem você votou. Acho que isso é muito importante. Né? Ainda mais para deputado, vereador, a pessoa vota e esquece no dia seguinte. Sim. Acompanha o cara. Hoje com rede social não tem porquê você não acompanhar o seu deputado e cobrar. Não é cobrar daqui a 4 anos do voto. É cobrar todo dia, né? Tá lá acompanhando. Então acho que tem muita coisa pra gente fazer. Eu sou otimista. Se eu não fosse, eu não teria voltado para cá para trabalhar. Não é tão simples quanto eu imaginava, mas eu acho que, na verdade, se parar para ver, o caso do saneamento é um exemplo, mas quase todos os grandes problemas do Brasil, a gente sabe como resolver. Sim. Tá ali, não é cura da AIDS, não é ciência, não é como chegar na outra galáxia. Não é rocket science, né? Não. A gente sabe como resolver. O problema todo falta vontade política. Então a gente tem que botar gente ali na política para que essa vontade surja. Eu acho que o problema mais difícil, mais complexo de todos eles é a segurança pública. Esse eu acho que ainda é um pouquinho mais difícil de resolver, mas os outros todos, mas mesmo a segurança. Sim. Tem várias alavancas. Que vai sofrer consequência, cara. Se você estabiliza o cenário econômico do Brasil, imediatamente a segurança pública muda de Com certeza, de educação, patamar, né? tudo isso. Como é que a gente acessa você então? Vamos lá, @Paulo Ganimi, é isso? Isso, Ganimi. Não tem nenhum... Não, é tudo junto. Paulo Ganime, isso, tudo certinho, isso @Paulo Ganime, tá no Twitter. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn também vocês me acham. Ok. Eu sou bastante presente no LinkedIn. E quem quiser mandar o WhatsApp também fica à vontade. Eu falo meu WhatsApp é o meu mesmo, não tem problema nenhum. Você vai dar no ar aqui? Posso dar. Meu Deus, você que sabe. Vai ser até um bom teste para ver quem ouviu a gente aqui, ó. Manda lá. Quem ouviu, manda e fala onde pegou o WhatsApp, que a gente vai vou mandar depois aqui pro Luciano quantas pessoas chegaram até a mim. É 21, né, do Rio de Janeiro, 992 60 30 30. 21 92, não, desculpa. 21 992 60 30 30. Esse é só o WhatsApp, não adianta querer ligar para falar com você. É o meu telefone também, mas não me liga não, manda WhatsApp. Grande Paulo, cara, muito obrigado por ter vindo, Grande Paulo. Dá para ficar aqui 4 horas conversando, eu acho que a gente tem muito para dizer aí, acho que você faz parte dessa moçada nova da tal da renovação que vem aí e me dá a esperança da gente realmente ter um caminho para seguir aí. Eu estou super feliz, tá? Eu escolhi assumir um papel meu nas minhas redes e tudo mais, como alguém que olha o lado bom e não fica só xingando o lado ruim. E acho que você faz parte dessa turminha aí, cara. Então, pra mim é muito legal receber você aqui, viu? Bom, é um prazer pra mim. Eu sou fã, ouvinte já há bastante tempo, então eu estar aqui sentado e vai ser até engraçado eu me ouvir depois no Lidercast. Tá chegando lá. E vou ouvir 2 vezes e meia. Não, pelo amor de Deus, cara. Grande abraço. Um abraço, obrigado.